Um estudante do primeiro ano estava sendo intimidado por delinquentes em toda a escola. Ele até assistiu a um aluno do segundo ano tirar a própria vida após ser pressionado ao limite. Ele pensou que, uma vez que a polícia abrisse um caso, a violência naquela escola poderia finalmente mudar. Mas, no final, a morte do aluno foi atribuída à pressão acadêmica. Nenhum estudante admitiu que havia intimidado a vítima. Até mesmo os professores ajudaram a encobrir a verdade, porque, após a Coreia ter aprovado a proibição de castigo corporal em 2011, os professores não podiam mais disciplinar os alunos fisicamente. Como resultado, a autoridade dos professores foi pisoteada sem restrições. Aqueles alunos delinquentes se tornaram especialistas em usar brechas legais para evitar punição. Houve até um caso em que um professor foi espancado até a morte por alunos durante a aula. Percebendo o quanto o sistema educacional havia colapsado, a Assembleia Nacional e o Ministério da Educação intervieram. Eles rapidamente aprovaram um novo projeto de lei que poderia facilmente provocar uma reação pública. Com isso, uma emenda ao Ato de Proteção dos Direitos dos Professores nasceu, permitindo que a violência fosse respondida com violência. Enquanto isso, o estudante do primeiro ano, Kim Kyung-min, havia perdido completamente a esperança na vida escolar. Ele queria pular do telhado e arrastar essa escola repugnante para um escândalo massivo. Mas justo então, uma voz disse a ele para não fazer isso, porque o homem de cabelo longo, vestido de terno, não queria que ninguém morresse bem na sua frente como o novo professor. A razão pela qual ele estava sentado no telhado era para ver com seus próprios olhos o quão podre aquela escola realmente era. O homem de cabelo longo disse a Kim Kyung-min que, se ele quisesse morrer, poderia fazê-lo amanhã, mas, por hoje, pediu ao garoto que o levasse ao escritório dos professores. Um pouco mais tarde, enquanto caminham pelo corredor, o homem de cabelo longo perguntou por que Kim Kyung-min queria morrer. Mesmo sendo intimidado, ele não poderia apenas suportar por mais 3 anos e ficar livre? Kim Kyung-min havia pensado a mesma coisa antes, mas agora ele realmente não conseguia mais suportar. Essa vida escolar miserável, onde ele tinha que sofrer sozinho, jamais deveria ter existido. Antes que pudesse terminar de falar, Kim Kyung-min foi derrubado no chão por um soco, porque ele havia esquecido de comprar ramen para os delinquentes. Ele foi espancado novamente, mas dessa vez foi diferente, porque alguém de repente agarrou o punk de cabelo rosa pelo cabelo. O homem de cabelo longo levantou o braço e, no segundo seguinte, deu um tapa no punk tão forte que ele virou no chão. Afinal, os professores têm o dever de corrigir o mau comportamento dos alunos. Mas, assim que o delinquente descobriu que o homem de cabelo longo era um professor, ele imediatamente deu um sorriso distorcido e disse que um professor batendo em um aluno se tornaria uma grande notícia na internet. Ele até zombou do homem, dizendo para continuar, se não se importasse em perder o emprego. Mas o punk nunca esperava que o homem de cabelo longo mostrasse absolutamente nenhuma hesitação. Tapa após tapa, caía como louco. Ele ainda disse aos alunos próximos para garantir que o filmassem de um bom ângulo. Os alunos comuns assistindo de lado se sentiam incrivelmente satisfeitos ao ver um delinquente finalmente ser espancado. Furioso com a surra, o punk finalmente contra-atacou. Como o calouro mais durão, ele tinha que ensinar uma lição a esse novo professor. Mas, no segundo seguinte, o punk foi derrubado no chão. O homem de cabelo comprido enfiou a cabeça na porta. Então, recompensou-o com uma pancada de bastão. Os alunos assistindo mal podiam acreditar nos próprios olhos. Esse homem de cabelo comprido, que supostamente era um professor, havia realmente nocauteado um aluno. O chefe de assuntos acadêmicos correu imediatamente para fora e exigiu saber quem ele era. O homem de cabelo comprido apenas sorriu e disse que acabara de ser designado para aquela escola. Aqui está minha identificação. Seu cartão de servidor público mostrava claramente que Nahuadin pertencia apenas ao Escritório de Proteção dos Direitos dos Professores. 2 anos atrás, após um professor ser espancado até a morte por alunos durante a aula, o ministro da Educação supervisionou pessoalmente a criação desse departamento. O trabalho deste departamento era entrar em escolas podres como essa sob a identidade de um professor. Ben disciplinava escolas lixo que preferiam conluiar com a polícia e encobrir a verdade, mesmo depois
que um aluno foi levado à morte durante a designação de Nahuadin Ali. Ele iria descobrir toda a verdade por trás da queda do aluno do segundo ano. Mais importante ainda, os membros do Escritório de Proteção dos Direitos dos Professores tinham um privilégio especial. Não havia restrições sobre seus métodos de ensino. Nahuadin usaria a autoridade concedida pelo governo para realizar uma verdadeira educação holística naquela escola. O vídeo de um professor brigando com um aluno rapidamente se espalhou online. Mas o diretor sem vergonha afirmou que a aluna Ho Yeon-hee realmente pulou por causa da pressão acadêmica e que sua escola nunca teve bullying ou violência. Ele pediu ao instrutor Nahuadin que, por favor, falasse bem da escola com o Ministério da Educação. Depois de dizer isso, o diretor puxou um envelope recheado de dinheiro. Nahuadin percebeu imediatamente que o homem havia interpretado algo errado. Ele não tinha nem mesmo a autoridade para avaliar a escola, então disse ao diretor para parar de bajular. Ver um homem da sua idade agir assim era apenas vergonhoso. Humilhado e furioso, o diretor só pôde mandá-lo para aquele lugar com gestos obscenos nas costas. Mas Nahuadin de repente se virou e lhe fez uma pergunta. Em qual classe estava o aluno Park Hyun-sok? O que pulou do prédio? Ao mesmo tempo, dentro da classe 5 do segundo ano, o aluno Park Moon-soo estava sendo forçado a beber por um grupo de delinquentes. Como aqueles delinquentes ainda exalavam álcool de uma bebedeira anterior, precisavam de alguém para assumir a culpa por eles. Mas um deles não estava preocupado com a situação sair do controle, porque era Yoo Jun-hyung, filho de um legislador, e nenhum professor se atreveria a tocar nele. Nesse momento, Nahuadin entrou na sala de aula. Seu professor Homeroon original pegou gripe e precisou descansar em casa por algumas semanas. Então, Nahuadin seria o professor temporário durante esse tempo. Ele esperava poder se dar bem com todos a partir de então. Mas ninguém na sala estava ouvindo. A sala barulhenta fez com que ele soltasse um sorriso frio. Então vamos começar a chamada. No início, os alunos ainda faziam barulho até que o nome Park Moon-suk foi chamado. A sala de aula instantaneamente caiu em silêncio absoluto. Mas o delinquentão careca disse brincando que o cara já estava morto. Ele disse que Park Man-suk era muito burro e suas notas eram deploráveis. Ele perdeu a cabeça um dia e caiu no chão. Nahuadin agradeceu sinceramente por ele ter explicado o motivo. Então, ele continuou a chamada como se nada tivesse acontecido. Mas quando chamou o nome de Park Min-soo, o estudante que havia sido forçado a beber estava com o rosto já vermelho. Nahuadin imediatamente perguntou se ele estava doente. O delinquente careca gritou que aquele rapaz tinha acabado de beber uma garrafa inteira de soju na sala de aula. Nahuadin inclinou-se para cheirá-lo. O forte odor de álcool no delinquente imediatamente revelou a verdade a Nahuadin. Aquilo não era nada mais do que uma armação. Após ser exposto, o punk careca reclamou, perguntando que tipo de bobagem aquele lunático estava falando. Mas Nahuadin devolveu a pergunta. É assim que vocês levaram Park Hyun-sok à morte? Percebendo que o punk ainda queria arranjar desculpas, Nahuadin pegou-o pelos lábios e os puxou para fora com força. Aquela boca era tão irritante que o bondoso Nahuadin decidiu silenciá-lo manualmente, de graça. Após lidar com ele, o presidente da turma também foi ajudado a se levantar. Nahuadin disse a ele para levar Park Min-soo ao escritório da enfermeira e deixá-lo descansar. Após observar tudo, Nahuadin resumiu as 3 culturas podres desta escola. Primeiro, os estudantes não tinham respeito pelos professores. Segundo, a exclusão e o bullying estavam por toda parte no campus. E, finalmente, um estudante já havia morrido e não havia nenhuma liderança capaz de impedir que a mesma tragédia acontecesse novamente. Nahuadin era um instrutor de campo do Bureau de Proteção dos Direitos dos Professores, e esta escola era o primeiro alvo infeliz sob sua supervisão. Para entender por que o Ministério da Educação criaria um departamento tão horrível, tudo o que você precisava fazer era pesquisar online sobre a disciplina legal para estudantes delinquentes. A razão ficaria clara, pois online quase todos apoiavam a punição corporal legal e ninguém defendia aqueles delinquentes. Em outras palavras, tudo o que aconteceu hoje foi algo que esses punks trouxeram sobre si mesmos. Após entender a situação, Nahuadin ordenou a todos que se preparassem para flexões. Essa seria a punição por fazer barulho durante a chamada. Se não quisessem acabar como o punk careca, eles tinham 3 segundos para obedecer ao seu pedido. Os estudantes estavam prestes a obedecer, mas Yoon Jun-hyung de repente ordenou que todos se sentassem. Ele disse à turma que não precisavam ouvir aquele cara. Enquanto isso, Nahuadin já havia contado até 3.
Ao mesmo tempo, Yoo Jun-hyung gritou para aqueles idiotas se sentarem. No final, todos os alunos se sentaram novamente. Yoo Jun-hyung zombou do professor e perguntou o que ele iria fazer agora, porque aqueles caras pareciam mais assustados com ele do que com o professor. Claro que Na-hwa-jin já sabia que ele era filho de um legislador. Então, ordenou a Yoo Jun-hyung que chegasse à frente, porque se Na-hwa-jin tivesse que ir, até ele pessoalmente, Yoo Jun-hyung estaria em sérios problemas. Mas mesmo após ouvir isso, Yoo Jun-hyung permaneceu arrogante e não se mexeu. Na-hwa-jin caminhou em direção à parte de trás da sala de aula com uma expressão sombria, mas passou direto pelo assento de Yoo Jun-hyung. Ele então chutou a porta dos fundos com toda a força. Ele exigiu saber o que o diretor e o chefe de assuntos estudantis estavam fazendo ali. Na sua idade, por que você está se escondendo aqui e espionando como ratos? O diretor imediatamente colocou um sorriso bajulador e disse que estava ali apenas para observar como alguém do Ministério da Educação ensinava os alunos. Então, ele lembrou em voz baixa a Na-hwa-jin que Yoo Jun-hyung era filho de um legislador. Se ele agisse de forma irresponsável, poderia acabar trazendo sérios problemas para si mesmo. Ao ouvir isso, Na-hwa-jin fingiu estar surpreso e perguntou: "Então, se eu deixar Jin Young bravo, aquele legislador definitivamente virá atrás de mim, certo? Obrigado, diretor, por me contar informações tão importantes." Antes que ele pudesse terminar de falar, a enorme palmada de Na-hwa-jin já tinha atingido o rosto de Yoo Jun-hyung. Ele disse ao diretor que alunos nessa idade eram facilmente influenciados pelo ambiente ao seu redor. Era exatamente assim que a cultura podre da escola havia se formado. Se quisessem restaurar a autoridade dos professores, essa cultura tinha que ser erradicada primeiro. Ele advertiu que, se ousassem interferir em seus métodos de ensino novamente, mesmo que fosse o diretor, ele os disciplinaria da mesma maneira. Após dizer isso, Na-hwa-jin disse ao chefe de assuntos estudantis para chamar todos os membros da faculdade para o ginásio. Ele tinha algo a anunciar. Na-hwa-jin não conseguia gerenciar todos os alunos da escola sozinho, então precisava de todos os professores para ajudá-lo em seu trabalho. Durante o período de orientação da proteção dos direitos dos professores, cada professor poderia usar a mesma autoridade especial que Na-hwa-jin, e ele assumiria total responsabilidade por todas as consequências que se seguissem. Então, Na-hwa-jin disse a todos para escolherem uma ferramenta disciplinar que gostassem. Um pequeno número de professores ainda acreditava que a punição corporal era razoável. Não importava quão desobedientes os alunos fossem, eles ainda tinham direitos humanos, mas a maioria dos professores já estava segurando a onda há tempo demais. Naquela semana, a escola mudou drasticamente. Os professores agora podiam punir os delinquentes de acordo com a gravidade de seu comportamento. Isso era especialmente verdadeiro para os professores mais velhos, na casa dos 40 anos ou mais. Eles pareciam quase estar competindo entre si, usando todos os tipos de métodos estranhos para disciplinar os alunos. Claro que nem todos os alunos podiam aceitar essa mudança repentina. A Miss Lee escolheu um bastão de madeira como sua ferramenta disciplinar, mas um delinquente feroz a quebrou ao meio. Sempre que algo assim acontecia, Na-hwa-jin intervinha pessoalmente. Ele levava o delinquente desobediente para um lugar tranquilo e tinha uma conversinha agradável sobre o futuro. Qualquer aluno que ousasse resistir à punição seria disciplinado pelo próprio Na-hwa-jin. E uma vez que aqueles alunos terminavam de aprender a lição, pareciam pessoas completamente diferentes, tratando cada professor com total respeito. Assim, o sistema de punição foi implementado com sucesso naquela escola. Yoo Jun-hyung observou tudo isso acontecer. O punk careca não pôde deixar de perguntar se eles realmente apenas iriam continuar aceitando aquilo. Por que não reclamar para seu pai ou expor tudo para a mídia? Mas Yoo Jun-hyung ficou irritado ao ver que seu próprio capanga tentava lhe dizer o que fazer. Ele sabia muito bem que este era o primeiro caso de teste do Ministério da Educação. Portanto, mesmo que chegasse às notícias, o Ministério deve ter preparado uma resposta. Além disso, essa lei foi aprovada há 2 anos pelo líder do partido governante. Mesmo um legislador não poderia intervir facilmente. E mesmo que eles publicassem isso online, a opinião pública só apoiaria de forma esmagadora professores agredindo alunos delinquentes. Mas Yoo Jun-hyung não tinha a intenção de engolir sua raiva para sempre, porque o momento estava finalmente certo. Park Min-soo, que havia sido chamado, não fazia ideia do que estavam planejando
planejando. Enquanto isso, Kim Kyung-min ainda segurava um copo de ramen, mas, dessa vez, ele não estava correndo para fazer favores para delinquentes. Ele comprou para si mesmo. Ao ver o quanto ele havia mudado, Na Hwa-jin se sentiu genuinamente aliviado. Graças a Na Hwa-jin, ninguém estava mais intimidando Kim Kyung-min. Esse tipo de vida escolar fazia Kim Kyung-min sentir-se mais feliz do que nunca. Mas Kim Kyung-min também sabia que aqueles dias não durariam para sempre. Aqueles delinquentes nunca mudariam realmente quem eram. Em outras palavras, uma vez que Na Hwa-jin saísse, seria apenas uma questão de tempo até que tudo voltasse ao normal. Na Hwa-jin riu e disse ao garoto para não ser tão pessimista e não tirar conclusões tão rapidamente, porque o plano ainda não havia terminado. Justo então, Park Min-soo, que sentia que não conseguiria mais sobreviver, veio correndo pedir ajuda a Na Hwa-jin. Na Hwa-jin imediatamente jogou seu cigarro fora e disse a Park Min-soo que explicasse o que estava acontecendo. Mas, em vez disso, o medo tomou conta do rosto de Park Min-soo, porque Yoo Jun-hyung sabia que métodos comuns não poderiam mais resolver esse problema. Então, o que aconteceria se um aluno que não suportasse uma punição excessiva esfaqueasse um professor em retaliação? No segundo seguinte, Na Hwa-jin torceu o braço de Park Min-soo para longe, enquanto ele tentava esfaqueá-lo com uma faca. A lâmina não havia nem penetrado um único centímetro. Park Min-soo era tão patético que não conseguia nem mesmo realizar um ataque surpresa decente. Agora Ha-jin o levou direto para a sala de aconselhamento especial. Então, ele tirou a camisa, revelando cicatrizes por todo o corpo. Havia um espelho aqui, junto com pontos de sutura. Na Hwa-jin disse a Park Min-soo para segurar o espelho e olhar bem para a ferida. Então, ele realmente costurou a ferida ele mesmo. Na Hwa-jin queria saber quem havia incumbido Park Min-soo de fazer isso, porque aquele golpe não apresentava nenhuma intenção de matar, o que significava que alguém definitivamente o havia manipulado. Mas Park Min-soo insistiu teimosamente que havia agido por conta própria. Então, Na Hwa-jin cravou a faca bem entre seus dedos. Tentativa de homicídio ainda poderia fazer com que ele fosse preso por anos. Na Hwa-jin perguntou a Park Min-soo se ele realmente queria ir para a prisão por causa daqueles delinquentes. Vendo que Park Min-soo ainda se recusava a falar, Na Hwa-jin simplesmente disse a ele para ir embora. Você desperdiçou uma chance tão perfeita por nada. Um cara como você nunca vai mudar, mesmo que alguém tente te ajudar. Então vá em frente e passe o resto da sua vida sendo intimidado. Finalmente, ultrapassando seu limite, Park Min-soo gritou: "O que mais eu sou suposto a fazer? Eu também não quero que me matem." Park An-sok foi morto simplesmente porque se recusou a obedecer Yoo Jun-hyung. Park An-sok tinha boas notas e muitos amigos. Mas desde que Yoo Jin-young entrou na escola, ele começou a andar com delinquentes. Os dois viviam em círculos completamente diferentes e nunca deveriam ter cruzado caminhos, até que aquele incidente aconteceu. Naquele dia, Yoo Jun-chang estava mais uma vez com os pés em cima da mesa durante a aula. Quando o professor o repreendeu um pouco, ele ameaçou fazer uma ligação e fazer o professor ser demitido. Ele até tentou agredir o professor, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, um soco repentino derrubou Yoo Jun-ham no chão. Park Yeon-suk vinha segurando a raiva contra esse cara há muito tempo. Não importava quão arrogante ele fosse, agredir um professor era uma linha que não se devia cruzar. Desde aquele dia, a vida escolar de Park Eun-sok tornou-se cada vez mais sombria. Ele foi encurralado por um grupo de veteranos que o agrediram sem motivo algum. Depois disso, todos os alunos da escola receberam uma mensagem. Park Eun-sok havia se tornado o rejeitado designado da escola, privado até mesmo da mais básica dignidade como estudante. Esse rótulo resultou de um jogo de palavras cruel sobre exclusão e isolamento. A partir desse ponto, a escola criou seu chamado sistema de rejeitados. E não parou por aí. A empresa de design de interiores administrada pelo pai de Park Yeon-suk de repente perdeu todos os negócios e acabou indo à falência. Park Yeon-suk, que não era mais tratado como um ser humano na escola, não conseguia entender por que isso ainda não era o bastante. Você já arruinou minha vida desse jeito. Quanto tempo vai continuar me atormentando? Yoo Jun-hyung respondeu sarcasticamente. Obviamente, até você morrer. Se não consegue aguentar, então se acabe você mesmo. Depois disso, Park Eun-suk realmente pulou do prédio, mas os professores apenas avisaram os alunos para manterem a boca fechada. A polícia também nunca tratou o filho do legislador como suspeito. E, como o número de matrícula de Park Min-soo veio
Logo depois de Park Yoon-soks, ele se tornou o próximo rejeitado designado. Mas depois de dizer tudo isso, Park Min-soo olhou para cima e percebeu algo. Na-hwa-jin estava tão entediado que estava realmente cochilando. Na-hwa-jin nunca esperou que um único estudante pudesse assustar Park Min-soo daquela forma. Então, Na-hwa-jin lhe disse para dar uma olhada, porque Yoo Jin-jong não era tão difícil de lidar assim. Enquanto isso, os delinquentes no telhado não haviam visto nenhuma ambulância ou viatura. Então eles supuseram que o covarde Park Man-soo realmente havia desistido. Mas Yoo Jun-hung ainda tinha um segundo e um terceiro plano prontos. Justamente então, Na-hwa-jin apareceu no telhado com Park Min-soo. Os delinquentes imediatamente zombaram de Park Min-soo, chamando-o de covarde que correu atrás do professor em busca de proteção. Mas desta vez, Park Min-soo caminhou em direção ao delinquente passo a passo. Na-hwa-jin lhe disse para fazer exatamente o que ele havia dito, e que, segundo o seguinte, Yoo Jun-hyung levou um soco pesado no queixo. Ele estava completamente pego de surpresa e foi derrubado no chão. Ao ver isso, seus capangas imediatamente tentaram atacar Park Min-soo, mas Na-hwa-jin os agarrou e os lançou com força contra o chão. Na-hwa-jin elogiou Park Min-soo, dizendo que ele realmente tinha talento e que aquela direita agora foi linda. Mas Yoo Jin-hyun ainda estava ameaçando Park Min-soo. Park Min-soo respondeu, dizendo que um pedaço de lixo que só agia como durão por causa do pai estava acabado. As notícias no telefone estavam expondo um escândalo envolvendo o legislador. Yoo Jin-hyung não podia acreditar. Como algo assim poderia acontecer com seu pai? Na-hwa-jin, que estava perto, não conseguiu evitar um sorriso malicioso. Na verdade, antes mesmo de ir à escola, ele já sentia que os superiores lhe haviam dado uma tarefa difícil. Afinal, ir atrás do filho de um legislador nunca seria fácil. Os professores definitivamente teriam medo do pai de Yoo Jun-hwan para ajudá-lo. Mas o ministro da Educação disse a Na-hwa-jin para parar de reclamar e apenas se concentrar em sua missão. Quanto aos outros detalhes irritantes, o ministro se encarregaria deles pessoalmente. E assim, o apoio de Yoo Jun-hyung desmoronou completamente. Os lacaios que haviam sido comandados por ele por tanto tempo viraram-se contra ele imediatamente. Em casa, Yoo Jun-hyung era tratado como lixo. Seu pai era tanto um figurão local quanto um membro da Assembleia Nacional. Para seu pai, Yoo Jun-hyung era um filho vergonhoso que só trazia vergonha para a família. Mas diante dos outros, as coisas eram completamente diferentes. Todos o bajulavam porque era filho de um legislador. Assim, na escola, ele desfrutava de mais poder do que seu próprio pai. O maior prazer de Yoo Jun-hun era ver colegas que eram arrogantes um segundo, caindo de joelhos e implorando no seguinte. Mas um dia, um dos pequenos insetos que ele usava como brinquedo realmente se jogou do telhado. A princípio, Yoo Jun-hyung ficou apavorado, porque a pessoa esperando na sala de aconselhamento era um policial. Se seu pai descobrisse isso, ele estaria acabado. Mas, quando Yoo Jun-hyung abriu a porta, percebeu algo. Até a polícia lhe deixou em paz, só por ser o filho de um legislador. E naquele instante, ele entendeu uma coisa. Enquanto estivesse dentro da escola, não importava o que fizesse, seria perdoado. No final, eu sou o rei desta escola. Mas agora, esse chamado rei havia perdido seu apoio e foi forçado a sofrer sob o mesmo sistema de exilados que ele criou. Todos os seus antigos lacaios viraram-se contra ele, porque estavam cansados de sua atitude autoritária há muito tempo. Mesmo assim, Yoo Jun-hyung ainda se recusou a recuar. Ele perguntou ao punk careca se ele já havia visto um legislador ir para a prisão. Assim que isso se resolver em alguns meses, vou enterrar cada um de vocês tão fundo que vocês vão criar raízes. O punk careca cuspiu uma quantidade de ranho bem no rosto de Yoo Jun-hyung e disse que não conseguia entender uma palavra vinda de um idiota. Na-hwa-jin, que estava sentado em uma cabine de banheiro, reclamou que estavam tão barulhentos que ele não conseguia nem se concentrar e fazer suas necessidades em paz. Ele disse a Yoo Jun-hyung para dar uma boa olhada no tipo de amigos que havia feito. Humilhado por ser visto assim, Yoo Jun-hyung explodiu em fúria. Ele acusou Na-hwa-jin dizendo que ele deveria ter impedido aqueles delinquentes de bater nele. Mas Na-hwa-jin perguntou: "O que isso tem a ver comigo? A partir de agora, não sou mais um professor nesta escola. O período de orientação do Escritório de Proteção dos Direitos dos Professores acabou e não haverá mais punição corporal aqui." Ele acreditava que, após passar por isso, os
alunos devem ter aprendido a lição. A partir de agora, eles ouviriam seus professores e evitariam mais violência. No entanto, tudo aconteceu exatamente como Kim Jong-min esperava. Antes de muito tempo, a cultura de fora da escola retornou mais uma vez. Só que desta vez, o excluído era Yoo Jun-hyun, o ex-líder do segundo ano. Ninguém se rebaixava a ele mais, e ele mesmo havia dito que os excluídos não mereciam ser tratados como pessoas. Mas as coisas não terminaram por aí. Yoo Jun-hyun voltou para casa. O que o recebeu foi uma brutal surra de seu pai. Yoo Jun-hyun não tinha ideia do que estava acontecendo. Seu pai gritou com ele: "Que diabos é isso?" As notícias na TV estavam reportando os atos violentos cometidos pelo filho do legislador na escola, e a história estava se espalhando por toda a internet. Até mesmo o fato de que seu abuso havia levado um aluno a pular do telhado havia sido exposto. Agora, multidões de repórteres estavam correndo em direção à casa do legislador. Seu pai queria nada mais do que espancá-lo até a morte por ter piorado ainda mais a situação. Yoo Jun-hyun foi espancado de azul e preto, e enquanto se despedaçava, apenas um pensamento permanecia em sua mente. Não muito depois, dentro da escola, Yoo Jun-hyun estava despejando gasolina por toda parte. Ele queria que todos que o haviam intimidado morressem, mas de repente, um enorme pé veio voando e o chutou para longe. Na Hwa-jin olhou para aquele cara sem esperança e percebeu que ele ainda não tinha ideia do que havia feito de errado. Nesse caso, a partir de agora, eu te darei uma verdadeira educação holística. Yoo Jun-hyun não teve tempo de se perguntar por que Na Hwa-jin estava lá. Ele o encarregou de apagar o fogo, pois o lugar estava coberto de gasolina. Mas Na Hwa-jin parecia confuso e perguntou: "Não era esse o propósito de despejar gasolina para iniciar um incêndio?" Enquanto dizia isso, a chama em sua mão já havia acendido a gasolina. Yoo Jun-hyun ficou apavorado. Ele estava prestes a ser engolido pelas chamas. Yoo Jun-hyun gritou de terror, dizendo que estava errado e implorando para que Na Hwa-jin o salvasse. No segundo seguinte, o extintor de incêndio disparou e Na Hwa-jin rapidamente apagou as chamas. Depois de uma viagem às portas do inferno, Yoo Jun-hyun jamais esqueceria esse momento pelo resto de sua vida. Na Hwa-jin sempre acreditou que, para realmente educar alguém, a pessoa sendo ensinada precisava vivenciar a lição em primeira mão. Eles precisavam sentir o que era ser intimidado por um grupo e esmagado pelo poder. Eles tinham que ver que tipo de inferno isso poderia empurrar uma pessoa. Yoo Jun-hyun agora deveria entender isso profundamente. Somente a violência contra a violência poderia fazer alguém como ele reconhecer seus erros e assumir a responsabilidade pelo que havia feito. Essa era a verdadeira educação que Na Hwa-jin buscava. Mas não importa como Yoo Jun-hyun assumisse a responsabilidade, Park Ben-sok nunca voltaria. Então, pelo menos Yoo Jun-hyun teria que carregar essa culpa pelo resto da vida. Quando Yoo Jun-hyun finalmente voltou à sua sanidade, pareceu perceber algo. Lágrimas escorriam junto com seus soluços. Naquela manhã, Na Hwa-jin apareceu nas notícias e divulgou publicamente todas as evidências dos crimes de Yoo Jun-hyun. Depois disso, a polícia prendeu todos os delinquentes que tinham intimidado Park Hyun-suk. Na mesma tarde, a notícia se espalhou de que o pai de Yoo Jun-hyun havia sido expulso do seu partido. Ele não conseguiu suportar a pressão da opinião pública e também renunciou publicamente ao seu cargo como legislador. Por causa disso, o método de ensino de Na Hwa-jin se espalhou por todo o país, atraindo críticas ferozes de todos os lados. A partir do escritório do Bureau de Proteção dos Direitos dos Professores, o número de apoiadores e opositores estava quase igualmente dividido. Kim Chong-min não pôde deixar de se preocupar se a professora Na Hwa-jin realmente ficaria bem. O ministro da Educação já havia se preparado para uma coletiva de imprensa. Como o Bureau de Proteção dos Direitos dos Professores havia agido de forma muito agressiva desta vez, eles provavelmente enfrentariam muitas perguntas hostis. O partido da situação também poderia aproveitar essa oportunidade para agitar a opinião pública e criticar severamente as ações do Ministério da Educação. Mas o ministro da Educação mandou seu secretário parar de falar. Não havia nada com que se preocupar, pois enfrentar as coisas de peito aberto era seu estilo. Um homem de verdade, como Choi Kang-suk, tinha uma boca mais afiada do que a caneta de qualquer repórter. O motorista congelou ao dirigir, pois um legislador recém-renunciado estava parado no meio da estrada. O motorista não teve escolha, a não ser parar o carro. O deputado queria saber se o irmão Kang-sok tinha sido o responsável pela divulgação do escândalo para os repórteres. Eles claramente pertenciam ao mesmo partido
cometido e eram até mesmo alumni da faculdade. O deputado não entendeu qual erro imperdoável ele tinha cometido que obrigou o irmão Kang-suk a ir tão longe. Choi Kang-suk respondeu: "Você realmente não sabe o que fez de errado? Todas aquelas coisas repugnantes que estão sendo reportadas nas notícias todos os dias deveriam ser falsas? Mas seu maior erro foi não ter criado seu próprio filho adequadamente." O currículo de Choi Kang-suk era realmente impressionante. Ele estava na política há 26 anos, serviu 6 mandatos como membro da Assembleia Nacional, foi o ex-líder do Partido da Situação e agora era o ministro da Educação. Seu estilo era simples. Ele nunca se importou em poupar a própria imagem, mas precisamente por não ser falso e hipócrita como outros políticos, sempre resolveu os problemas das pessoas de forma direta e satisfatória. Por isso, Choi Kang-suk tinha uma base de apoio público tão sólida quanto a de candidatos à presidência. Ele também era o político que os repórteres menos queriam enfrentar. Um repórter do Goryeo Daily perguntou se a criação do Bureau de Proteção dos Direitos dos Professores, que foi fundado há 2 anos, quando Choi Kang-suk era o líder do Partido da Situação, significava que ele apoiava a punição corporal. Choi Kang-suk respondeu calmamente que não apoiava a punição corporal. O Bureau foi criado para colocar as escolas, onde a autoridade dos professores havia completamente colapsado, de volta nos trilhos. Além disso, seus alvos eram escolas extremas que os professores comuns não conseguiam mais consertar. Não foi criado para abolir a proibição da punição corporal. Então, um repórter de outra rede perguntou sobre os alunos que haviam sido atendidos pelo Bureau, dizendo que claramente tinham ferimentos causados por punição física. Você acredita que esse tipo de violação dos direitos humanos deve ser permitido na educação no século XXI? Choi Kang-suk questionou o repórter de volta. Quem você acha que os direitos humanos deveriam proteger? Durante os anos em que a punição corporal foi banida em nome da proteção dos direitos dos estudantes, incontáveis alunos se jogaram de prédios. Cada aluno tinha o direito de receber uma educação em um ambiente seguro. Então, era realmente tão grave se delinquentes que machucavam seus colegas sofressem algumas lesões leves? Não deveriam proteger os estudantes normais e decentes em vez disso? Então, Choi Kang-suk deixou tudo claro para todos os meios de comunicação sem vergonha que buscavam cliques. Enquanto ele permanecesse como ministro da Educação, não importava quantas pessoas se opusessem a ele, ele continuaria firmemente as atividades do escritório. Assim, os pais deveriam parar de ligar para seu gabinete. A coletiva de imprensa de Choi Kang-suk soou menos como uma explicação e mais como uma declaração de guerra. Hwa-jin não conseguia entender como alguém assim havia conseguido se tornar um legislador em seu 6º mandato. Mas nesse momento, uma voz repentinamente lhe perguntou o que ele queria dizer com alguém assim. Pegos de surpresa, Hwa-jin ficou em um nervoso suor e cumprimentou-o de forma desajeitada, chamando-o de tio. Choi Kang-suk imediatamente retrucou. Quem você está chamando de tio, seu pirralho? Os dois haviam ido ao cemitério para prestar seus respeitos a Choi Gu-yun. Choi Kang-suk não conseguia entender o que havia de tão especial naquelas biscoitos caros e de péssimo gosto, mas, na verdade, eram os lanches favoritos de sua filha Gu-yun enquanto ela estava viva. Enquanto Hwa-jin puxava ervas daninha, ele perguntou se as atividades do Escritório de Proteção dos Direitos dos Professores estariam realmente certas. Os repórteres e os pais dos alunos provavelmente se oporiam completamente a elas. Mas se Choi Kang-suk quisesse algo feito, não havia nada que ele não pudesse realizar. Hwa-jin não pôde deixar de suspirar que o candidato mais forte para a próxima eleição presidencial era verdadeiramente assustador quando ele se tornava sério. Mas havia uma coisa que Hwa-jin queria saber. Gu-yun realmente ficaria feliz com o que estavam fazendo? Choi Kang-suk sabia muito bem que a vingança nunca era algo que se fazia por aqueles que partiram. Era algo que os vivos faziam porque não podiam mais suportar a dor. Agora era a hora de Hwa-jin seguir para a próxima escola. Desta vez, o alvo era a Escola Técnica Gun-hae. O pedido de orientação havia sido enviado pelo próprio diretor. Normalmente, quando algo acontecia dentro de uma escola, eles faziam de tudo para encobri-lo. Mas se o diretor dessa escola havia enviado um pedido pessoalmente, isso significava que ele havia chegado ao seu limite. Hwa-jin queria ver quão caótica essa escola havia se tornado. Antes mesmo de alcançar as escadas, ele viu 2 alunos se agredindo. Eles trocavam socos enquanto se xingavam. Os alunos normais só podiam correr em pânico para evitar serem arrastados para a briga. De um lado estavam os gremlins do departamento
departamento de automóveis. Do outro lado, estavam os Pikachus do departamento de elétrica. Os dois grupos se odiavam, e a violência já havia se tornado parte de suas vidas diárias. Na-Hwa-Jin compreendeu imediatamente o que estava acontecendo. Então, o diretor queria que ele pusesse fim a essa guerra. Kim Hyung-ju estava interessado em carros desde pequeno. Para alcançar seu sonho de se tornar um engenheiro automotivo, ele veio para esta escola, mas não conseguia entender por que todos continuavam brigando todos os dias. Após ser forçado a entrar em conflito, percebeu que não conseguia vencer ninguém. Essa miserável vida escolar fez Kim Hyun-ju sofrer profundamente. Na-Hwa-Jin viu tudo isso com seus próprios olhos. Kim Hyun-ju, que não conseguia lutar de jeito nenhum, havia ficado em último lugar nas batalhas de classificação do departamento de automóveis por 3 anos consecutivos. Após finalmente chegar ao 3º ano, ele pensou que se conseguisse passar pelo novo semestre, todos parariam de brigar. Mas Lee Ho-sung era o chefe mais idiota do departamento de automóveis. Ele se recusava a continuar em segundo lugar sob o departamento de elétrica para sempre. Por isso, forçou todos a continuarem brigando. Para Lee Ho-sung, Kim Hyung-ju, o mais fraco do departamento, era um estorvo. Ele não conseguia entender por que um cara mole como ele viria para a escola técnica Gun-Hye, um lugar famoso por resolver as coisas na base da porrada. Aquela pergunta estúpida apenas frustrava Kim Hyun-ju, pois, obviamente, os alunos iam à escola para estudar. Na-Hwa-Jin concordou completamente com ele e se apresentou como instrutor de campo do Escritório de Proteção dos Direitos dos Professores. Mas esses delinquentes não assistiam às notícias, então não faziam ideia do que era isso. Tudo o que Lee Ho-sung sabia era que, se Na-Hwa-Jin não desaparecesse imediatamente, ele seria espancado severamente. Mas o punho de Na-Hwa-Jin atingiu o rosto de Lee Ho-sung primeiro. Os outros alunos do departamento de automóveis mal podiam acreditar. Lee Ho-sung havia sido derrubado com um único soco. Então, Na-Hwa-Jin fez um gesto para Kim Hyun-ju se aproximar, pedindo ao cara mais fraco que o ajudasse com algo. Enquanto isso, dentro da sala de prática do departamento de elétrica, seu chefe, Jo Hong, estava furioso com a provocação do departamento de automóveis. Ele estava determinado a manter o departamento de elétrica como o número 1 da escola para sempre. Nesse momento, o desafio de Kim Hyung-ju subitamente veio pelo anúncio. O cara mais fraco do departamento de automóveis desafiou aqueles covardes do departamento de elétrica para virem até o ginásio se tivessem coragem de lutar. Jo Hong imediatamente levou seu pessoal direto para o ginásio, mas o que os esperava foi uma surra brutal de Na-Hwa-Jin. Ele disse aos alunos do departamento de elétrica para se acalmarem primeiro. Depois, ordenou que se sentassem em seus lugares em silêncio. A partir de agora, o departamento de elétrica e o departamento de automóveis teriam aula juntos. Essa aula se chamava disciplina mental. Se alguém tivesse um problema com isso, que baixasse seu posto e lutasse com ele. Johan reconheceu Na-Hwa-Jin como aquele professor de autoridade especial, mas os alunos ali não eram fáceis de lidar. Parecendo totalmente desinteressados, Johan se virou para sair com os outros. No segundo seguinte, um bastão desceu com força na sua cabeça, porque Na-Hwa-Jin não havia dado permissão para ninguém sair, e a primeira lição de disciplina mental era entender a si mesmo. Na-Hwa-Jin derrubou Jo Hong no momento em que ele tentou lutar de volta. Ao ver seu chefe cair, o segundo em comando imediatamente ordenou que todos atacassem juntos. Os alunos do departamento de automóveis apenas assistiam de lado, esperando o show, pois aquela cena parecia exatamente o que havia acontecido com eles 30 minutos antes. Mas os alunos de elétrica também não conseguiam acertar um único golpe em Na-Hwa-Jin. Os verdadeiros vítimas eram suas traseiras. Na-Hwa-Jin se concentrou completamente em bater nas bundas deles. Cada estudante levou uma batida sólida no traseiro. Gritos instantaneamente preencheram todo o ginásio. O segundo em comando do departamento de elétrica estava completamente atônito quando ouviu Na-Hwa-Jin lhe dizer para vir também. Ele estava tão aterrorizado que continuou acenando as mãos em rendição. No entanto, Na-Hwa-Jin não tinha a intenção de deixá-lo escapar tão facilmente. Afinal, um comandante que perdeu a batalha tinha que assumir a responsabilidade. O segundo em comando levou uma surra tão severa que começou a questionar sua vida. Como ninguém mais se atreveu a se levantar, todos puderam se sentar e se comportar.
Uma escola deveria ser um lugar onde os alunos aprendem, e esse exame decidiria o destino de todos a partir de agora. Kim Hyung-ju não pôde evitar sentir-se chocado. O nível do teste na escola era apenas o nível de ensino fundamental, mas mesmo assim, a maioria dos alunos ainda estava lutando, como se seus cérebros tivessem parado de funcionar, porque era muito constrangedor. Kim Hyung-ju nunca havia contado a ninguém. Se julgasse puramente por notas, ele era absolutamente o aluno número 1 de toda a escola. No dia seguinte, todos foram forçados a correr, carregando peso e gritando slogans. Os estudantes que pontuaram de 0 a 59 eram servos, enquanto os que pontuaram de 60 a 90 se tornavam nobres. Depois que os servos terminaram de arrastar pneus por 20 voltas, eles perguntaram a Kim Hyung-ju, que havia pontuado 100, o que deveriam fazer a seguir. Como o novo rei, ele ordenou que todos corressem mais 10 voltas. À noite, alunos de outras escolas estavam espalhados pelo parque. Jang Won-hyuk, do departamento de elétrica, que também era o chefe do grupo, repentinamente recebeu a notícia de que sua suspensão havia sido cancelada. Quando soube que alguém da Comissão de Proteção dos Direitos dos Professores havia arruinado as batalhas de classificação, sua expressão instantaneamente escureceu. A turma conjunta dos departamentos de elétrica e automotiva agora tinha novas regras de classe. Até mesmo a comida dada à classe nobre era muito melhor do que o que os servos recebiam. Esta foi a primeira regra de classe. A classificação da classe seria decidida apenas pelas notas dos testes. A segunda regra era que qualquer um poderia desafiar o instrutor a qualquer momento. Incapaz de suportar esse tratamento injusto, Lee Ho-sang começou problemas novamente. Mas o resultado foi o mesmo de sempre e o preço da derrota foi brutal. Como Lee Ho-sang não pôde fazer nada contra Na Hwa-jin, ele direcionou sua raiva para Kim Hyung-ju, que estava se fazendo de forte atrás da autoridade do professor. Ele gritou que o professor não ficaria ali para sempre e que uma vez que ele partisse, a notícia iria reportar que um excluído do terceiro ano se transformou em um cadáver. No entanto, de acordo com a lei da classe, qualquer servo que ousasse ameaçar o rei seria punido junto com toda a sua linhagem. Na Hwa-jin imediatamente ordenou que todos os servos se reunissem. Esta foi a terceira regra de classe. Nunca desobedecer uma ordem de alguém de posição superior. Embora Kim Hyung-ju se sentisse ótimo agora, ainda não queria ser esse rei, porque uma vez que Na Hwa-jin partisse, ele estaria completamente acabado. Ele mal sobreviveu até seu terceiro ano e não queria perder sua vida agora. Mas Na Hwa-jin disse a Kim Seong-ju para não ter medo. Eles tinham a mesma idade e vestiam o mesmo uniforme. Ele não tinha motivos para temê-los. Assim que essa educação acabasse, a Gun High-Tech Vocational School mudaria naturalmente. Porém, Kim Hyung-ju entendeu que, mesmo que todas essas pessoas aprendessem a lição, isso não significaria nada. A razão era simples. A pessoa que criou o sistema de ranking da escola ainda estava ali. Jo Hong, agora parte da classe nobre, zombou de Lee Ho-sung. Ele disse para parar de desperdiçar sua energia caso não conseguisse vencer. Hoje era um dia especial, porque John Won-hyuk estava voltando para a escola. Ele era o governante absoluto da Gun. Uma vez que ele retornasse, aquele professor especial estaria acabado. Antes que pudesse terminar de falar, um estrondo alto veio das portas do ginásio. Um poderoso tremor se espalhou instantaneamente por todo o ginásio. A maçaneta da porta foi arrancada e uma figura apareceu lentamente diante de todos. Jong Wan-hyuk, um aluno do terceiro ano do departamento elétrico, havia chegado oficialmente. Kim Hyung-ju instantaneamente ficou em um frio suor. Jong Wan-hyuk sorriu e disse: "Esse sistema de regras da classe é realmente bem legal." Na Hwa-jin havia ouvido que ele era o culpado por ter transformado a escola no que era agora. Por isso, Na Hwa-jin havia pedido especificamente ao diretor para suspender sua suspensão, de modo que pudesse receber sua educação. E como ele estava atrasado no seu primeiro dia de volta, naturalmente teria que ser punido. Na Hwa-jin disse a Jung Won-hyuk para soltar o martelo e se deitar no chão. Mas Jung Won-hyuk agiu como se não tivesse se machucado e começou a andar lentamente para frente. No momento em que alcançou a distância correta, ele desferiu um poderoso soco em Na Hwa-jin. Ao ver Na Hwa-jin desviar do ataque, Jang Won-hyuk imediatamente percebeu que esse professor realmente tinha alguma habilidade. Afinal, a segunda regra da classe claramente afirmava que qualquer um poderia desafiar o instrutor a qualquer momento. Jong Kwon-hyuk
Hyuk lembrou sarcasticamente que ele não deveria fugir da luta. Na Hwa-jin soltou a mão que estava levemente dormente. Sentindo que esse nível de força finalmente valia a pena alongar os ombros, ele pensou que apenas um aluno como aquele tinha verdadeiro valor educacional. Jang Won-hyuk estabeleceu a regra antecipadamente. Se eu te derrubar, você deixa essa escola. Na Hwa-jin respondeu, se eu me envergonhar tanto assim, vou embora sem você precisar me dizer. Sendo assim, Jung Won-hyuk se preparou para expulsá-lo imediatamente. Enquanto isso, Na Hwa-jin desviou do punho que vinha em sua direção e, de forma casual, desferiu um soco reto no rosto de Jang Won-hyuk. Embora Jang Won-hyuk tenha sido atingido, ele permaneceu plenamente consciente. No segundo seguinte, Na Hwa-jin foi derrubado por um contra-ataque repentino e a luta acabou. A primeira vez que Jo-han viu Jung Won-hyuk foi durante as finais de primeiros anos. Naquela época, depois de ter sido espancado, Jo-hong já percebeu algo. Esse homem estava destinado a se tornar a nova lenda da Gun High-Tech Vocational School. E, de fato, logo Jang Won-hyuk derrotou os alunos do segundo e terceiro anos, alcançando o feito de um primeiro ano controlando toda a escola pela primeira vez em 8 anos. Sua influência não se limitava apenas à escola. Depois de lidar com as escolas vizinhas, Jiang Guanhui até ganhou o título de chefe regional. 8 anos atrás, os senhores de Gun eram conhecidos como o Exército dos Senhores de Gun. Eles dominaram toda esta área. Mas Jo-hon acreditava firmemente que Jung Won-hyuk superaria a lenda do Exército dos Senhores de Gun de 8 anos atrás. Lee Ho-sung e Jo-hon sabiam que esse monstro de um soco definitivamente venceria. Jung Won-hyuk não mostrou misericórdia. Primeiro, ele derrubou Lee Ho-sung. Então, ele gritou para Jo-hon, que diabos você está fazendo? Como você pode ser tão inútil? Você tem tantas pessoas e ainda não consegue lidar com um cara? Vocês são apenas idiotas. Jong Kwon-hyuk estava planejando deixar esses caras inúteis para outros territórios 2 anos atrás. Depois que ele conquistou esta área, as coisas permaneceram calmas por um tempo. Então, aquelas pessoas esqueceram o quão poderoso Gun realmente era. Desta vez, Jong Kwon-hyuk faria com que sentissem algo ainda mais doloroso do que o que aconteceu 2 anos atrás. O motivo pelo qual ele reiniciou as batalhas de classificação de Gun foi para treinar todos para verdadeiras lutas contra outros territórios. Desta vez, eles substituiriam o exército dos senhores de Gun de 8 anos atrás e se tornariam a nova geração de lendas. Justo então, um desprezo repentino ecoou. Na Hwa-jin não conseguiu conter. Alguém estava se chamando de lenda e falando sobre conquistar territórios. Era honestamente hilário. Aconteceu que ele apenas fingiu desmaiar porque queria ver como Jong Kwon-hyuk disciplinaria esses jovens. Ele nunca esperava que o cara que agia tão misterioso no início se revelasse o mais infantil de todos. Se você conquistar toda a área, sua mãe te recompensará com um picolé? Aquela expressão desdenhosa imediatamente fez Jung Won-hyuk arder de raiva. Ele tentou atacar Na Hwa-jin novamente. Ele colidiu diretamente com o cotovelo de Na Hwa-jin. Um som claro de fratura ecoou por toda a academia. Ele trouxe isso sobre si mesmo. As costelas de Jong Kwon-hyuk estavam fraturadas, o que significava que, por pelo menos as próximas 2 semanas, ele não poderia intimidar mais ninguém. Na Hwa-jin falou para o rei sentado na plataforma. A partir de agora, Jong Kwon-hyuk servirá como seu assistente pessoal. Ele queria que Jong Kwon-hyuk sentisse, na pele, o que era ser a última classificação no sistema que ele criou. Enquanto isso, as escolas ao redor formaram uma aliança para lutar contra Gun. Eles estavam discutindo como lidar com Jong Kwon-hyuk. Foi então que o chefe da escola, Soro, que havia sido derrotado por Jong Kwon-hyuk apenas alguns dias antes, apareceu. Ele disse àqueles idiotas, parar de sonhar e começar a juntar dinheiro, porque não há nada neste mundo que o dinheiro não possa resolver. Nos dias de hoje, coisas inacreditáveis aconteciam ao redor de Kim Hyun-ju. A cada dia, Jung Kwon-hyuk, o chefe de Gun, estava, na verdade, servindo a ele, o cara mais fraco da escola. Claro que Jung Kwon-hyuk não era desobediente desde o começo. Quando estava de mau humor, não havia como ele ouvir um perdedor. Sempre que isso acontecia, Na Hwa-jin aparecia como o guardião da justiça do rei. Ele puniria o traidor em nome da justiça. Jong Won-hyuk foi forçado a espirrar por causa do varinha de gato, e a dor disparou em suas costelas que ainda não estavam totalmente curadas.
Nahuajin até entregou a arma sagrada ao rei, o cabelo real do gato que poderia acabar com todo o mal. Incapaz de suportar mais, Jung-won-hyuk convocou a todos. Vamos derrubar aquele professor juntos. Enquanto estivermos unidos, podemos definitivamente vencer. Mas agora que ele havia perdido seu poder, não podia mais liderá-los. Jung-won-hyuk não era o único que havia mudado. Após tanto tempo juntos, a linha entre o departamento de automotiva e o departamento elétrico começou a desaparecer. A atmosfera entre eles também se tornou muito mais pacífica por causa disso. Kim Hyun-ju ficou ainda mais preocupado com o que faria, uma vez que o professor se fosse. O diretor estava profundamente tocado ao testemunhar essas mudanças. Ele elogiou sinceramente o professor Nahuajin por ser realmente incrível. Ele até conseguiu fazer o violento Jung Won-hyuk se comportar. Mas Nahuajin, impotente, disse: Diretor, você é inocente demais para a sua idade. Você realmente acha que aquele cara mudou de atitude? Depois da escola, Jung Won-hyuk ainda estava carregando a bolsa de Kim Hyun-ju. Mesmo quando Kim Hyun-ju disse que não precisava, ele continuou seguindo as regras, assim como Kim Hyun-ju havia vivido nos últimos 3 anos. Desde que seus capangas pararam de prestar atenção nele, Jung Won-hyuk parecia ter percebido algo. Agora que mais de 2 semanas haviam se passado, suas costelas estavam quase completamente curadas. Em toda a sua vida, ele nunca havia suportado uma humilhação desse tipo. Amanhã, ele quebraria aquele rosto irritante que até aparecia em seus sonhos. Depois disso, aqueles garotos desobedientes poderiam esperar para serem moídos sob seus pés também. Justo então, uma voz zombeteira veio de perto. O chefe da escola Suru zombou. O grande chefe de Gun está na verdade carregando uma bolsa para um excluído. Viemos para nos vingar, claro, mas 3 pessoas não são suficientes. Mesmo 30 não seriam suficientes. A razão pela qual o chefe de Suru estava tão confiante era porque ele havia pago para contratar uma empresa de limpeza de delinquentes, profissionais especializados em lidar com grandes problemas como Jung Won-hyuk. Kim Hyun-ju nunca esperou que gangsters reais aparecessem. Um dos membros da gangue estava prestes a ameaçá-los quando o punho de Jung Won-hyuk atingiu diretamente seu rosto. Seja gangsters ou o que fosse, Jung Won-hyuk os derrubaria com um soco. No entanto, aquele soco foi facilmente bloqueado. O chefe da gangue elogiou o garoto por ter alguma força decente, mas com habilidades assim, como você conseguiu o título de chefe regional? Quando eu estava na escola, eu era muito mais brutal do que você. Jung Won-hyuk foi atingido com tanta força que cuspiu sangue. Mesmo que o chefe da gangue estivesse fazendo isso apenas por dinheiro, ele ainda se sentiu um pouco mal, pois a pessoa com quem estava lidando dessa vez era na verdade seu júnior na escola. O chefe da gangue havia se formado em Gun há cerca de 8 anos. Naquela época, todos aqui chamavam sua escola de Exército Supremo de Gun, e ele mesmo era conhecido como o Soberano. Agora, Jung Won-hyuk havia se deparado com um lendário veterano de 8 anos atrás, e esse chamado chefe de escola estava sendo espancado de forma unilateral como uma piada na frente de um verdadeiro monstro. Essa foi a primeira vez que Jung Won-hyuk atingiu alguém, foi quando ele era muito jovem. Embora viesse de uma família pobre e fosse zombado pelos outros, sempre suportou em silêncio. Até que alguém insultou seus pais, ultrapassando uma linha que ele nunca poderia tolerar. Foi naquele momento que John Won-hyuk percebeu que, enquanto fosse forte o suficiente em uma luta, ninguém jamais ousaria intimidá-lo novamente. Mas agora, pela primeira vez, ele havia se deparado com uma situação assim. Esse lendário sênior à sua frente era alguém que ele simplesmente não poderia derrotar. O medo cresceu dentro dele a cada soco que levava. Jung Won-hyuk finalmente admitiu que havia perdido e pediu ao seu sênior para parar, dizendo que nunca mais lutaria e implorando para ser poupado. Ver Jung Won-hyuk chorando e mendigando deixou o cliente incrivelmente animado, mas o líder da gangue sabia muito bem que, uma vez que Jung Won-hyuk se recuperasse, ele definitivamente voltaria em busca de vingança. Se o cliente pagasse extra, ele poderia garantir que o cliente se graduasse em segurança. Logo depois, Jung Won-hyuk foi levado a um canteiro de obras abandonado. Os gangsters planejavam mutilar suas mãos. Antes disso, Kim Hyun-ju nunca havia realmente conversado com Jung Won-hyuk, mas, por causa do sistema de classificação que esse cara criou, Kim Hyun-ju havia sofrido por 3 longos anos.
Mesmo assim, Kim Hyun-ju ainda interveio e bloqueou o ataque por ele. Não importava o quanto odiasse Jang Kwon-hyuk, ele não poderia apenas ficar lá parado e assistir. O líder da gangue disse a Kim Hyun-ju para se afastar, mas quando Kim Hyun-ju ainda se atreveu a balançar a cabeça, o líder da gangue o soltou um tapa no rosto. Jang Kwon-hyuk não conseguia entender por que esse cara se adiantava quando eles não tinham amizade alguma. O relógio de Kim Hyun-ju monitorava sua frequência cardíaca em tempo real. No momento em que sua frequência cardíaca ultrapassou o limite, um alerta foi acionado. Esse era o dispositivo de segurança que Na Hwa-jin havia configurado com antecedência. Kim Hyun-ju ainda lutava para se segurar. O líder da gangue não conseguia entender por que ele iria tão longe, mas Kim Hyun-ju sabia que não importava o quanto você odiasse alguém, sempre havia um limite, certo? O professor Na Hwa-jin olhou ao redor da cena e então pediu a Kim Hyun-ju para explicar brevemente a situação. Depois de saber que o outro lado era composto por gangsters, Na Hwa-jin imediatamente se sentiu aliviado. Ele estava se sentindo sufocado por um tempo, agora que essas pessoas não eram estudantes. Ele não precisava mais segurar sua velocidade relâmpago e a coragem de atacar as pessoas sem nem piscar. Isso imediatamente fez o líder da gangue perceber que aquele homem não era uma pessoa comum. Na Hwa-jin o aconselhou a largar a faca. Assim, as coisas ainda poderiam ser tratadas como uma simples briga, mas no momento em que você pega uma arma, isso se torna uma verdadeira luta. O líder da gangue imediatamente lançou um ataque surpresa com a faca. Na Hwa-jin simplesmente levantou a mão e desviou o punho que segurava a lâmina. Antes que o líder da gangue pudesse se recuperar de seu choque, a postura de Na Hwa-jin imediatamente lhe deu uma terrível suspeita. Depois de ter vários ataques bloqueados consecutivamente, o líder da gangue finalmente percebeu que havia mexido com a pessoa errada. Quando entrou para a organização, seus superiores disseram a ele que havia um tipo de pessoa que ele deveria evitar. Mesmo que ele tivesse uma faca, alguém treinado para lidar com atacantes armados com facas, usando um estilo de luta sem forma fixa ou restrições, um estilo construído puramente para sobrevivência e dano. O combate corpo a corpo usado por forças especiais. Na Hwa-jin ordenou ao líder da gangue que se levantasse, porque aquilo ainda não havia terminado. Uma luta de verdade só termina quando um lado morre. Os gritos incessantes eram tão miseráveis que todos na cena ficaram assustados. O líder da gangue podia sentir claramente que aquele homem era sério. Ele realmente poderia morrer nas mãos de Na Hwa-jin. Seu desejo avassalador de sobreviver fez com que ele se agarrasse com força à perna de Na Hwa-jin. Em seguida, ele começou a implorar desesperadamente por misericórdia. Mas Na Hwa-jin permaneceu completamente impassível. Ele simplesmente continuou a espancar o líder da gangue, não importando quantas vezes o homem implorasse. Na Hwa-jin não parou até que o líder da gangue fosse atirado de volta com tudo para Kim Hyun-ju. Após finalmente voltar à realidade, ele continuou se desculpando com Kim Hyun-ju, dizendo que pagaria 20 vezes as despesas médicas se Kim Hyun-ju conseguisse fazer Na Hwa-jin parar. Na Hwa-jin percebeu que ele finalmente entendia a quem deveria se desculpar. Um pedido de desculpas deve ser dado à pessoa que você atingiu, e não à pessoa que está lhe atingindo. Agora que você entende, desapareça. Os gangsters, sortudos por escaparem com vida, correram imediatamente da cena. Na Hwa-jin perguntou a Jung Won-hyuk: "Você viu isso claramente? Porque isso é exatamente o que você tem feito o tempo todo." No dia seguinte, Na Hwa-jin deixou Kim Hyun-ju, o que significava que a cerimônia de execução de Kim Hyun-ju estava prestes a começar. Lee Ho-sun havia dito antes que uma vez que aquele professor partisse, as notícias iriam informar que o corpo de Kim Jong-ju havia sido encontrado. Mas naquele momento, a porta da academia foi de repente arrombada. Jung Won-hyuk ordenou a todos que saíssem e disse que quem ousasse tocar em Kim Hyun-ju estaria morto. Lee Ho-sung e Jo Hong não tinham ideia do que estava acontecendo. Eles suspeitavam que Jung Won-hyuk deve ter sido ameaçado por aquele professor. Após ser salvo, Kim Hyun-ju agradeceu a Jung Won-hyuk, mas ainda estava um pouco desconfiado, perguntando-se se Jung Won-hyuk queria uma luta 1 a 1 com ele. Na noite anterior, Na Hwa-jin tinha dito a Jung Won-hyuk: "Você viu isso claramente? Isso é o que você tem feito o tempo todo. Você usa sua força natural para intimidar os fracos, as pessoas de baixo nível como quiser, e pisa em seu orgulho. Se você nunca passar por isso, nunca saberá como é ser intimidado." Na Hwa-jin de repente levantou o pé diante do olhar aterrorizado de Jang Won-ho. Aquele pé pousou no chão bem à sua frente. Na Hwa-jin disse a Jang Won-hyuk:
Você é sortudo. Se aquele gangster não tivesse aparecido, eu teria lhe ensinado a mesma lição que acabei de ensinar a aquele homem. E sua maior sorte é o caráter de Kim Hyun-ju. Naquela situação, quase todos teriam ficado à margem e não teriam feito nada. Mas Kim Seong-ju corajeiramente se adiantou para proteger alguém que odiava. Se fosse você conseguiria fazer isso? O posto de uma pessoa não é decidido pela força, mas pelo caráter. Se você ainda não consegue entender isso, então da próxima vez você receberá uma educação de verdade. No final, Jang Won-hyuk não atacou Kim Hyun-ju. Ele estava com medo de que Kim Hyun-ju pudesse mal interpretar a situação. Por isso explicou rapidamente: não estou fazendo isso porque aquele professor me ameaçou, é apenas porque ele parecia meio legal ontem. A partir daquele dia, Kim Hyun-ju nunca mais foi intimidado. Ele se formou em segurança. Jang Won-hyuk também parou de brigar e passou o resto de seus dias escolares se preparando seriamente para o futuro. 10 anos depois, os dois se juntaram à mesma empresa de veículos elétricos. Enquanto isso, assim que Na Hwa-jin voltou ao Ministério da Educação, Choi Kang-sok lhe deu sua próxima tarefa. Na Hwa-jin pediu para ele se apressar e encontrar mais pessoas, pois com tanto trabalho, não havia como ele lidar sozinho. Na verdade, Choi Kang-sok já havia pensado nisso. Enquanto Na Hwa-jin examinava o arquivo, ele congelou. Tantos incidentes terríveis tinham acontecido na mesma escola que ele não conseguia imaginar que tipo de escola podre era aquela. Mas, ao ver que o alvo era uma escola de meninas, Na Hwa-jin começou a refletir novamente, sentindo que isso poderia não ser muito apropriado. Choi Kang-sok já sabia que ele reagiria assim, então encontrou uma funcionária feminina altamente capacitada. No momento em que Na Hwa-jin a viu, congelou novamente. Ele conhecia a sargento Im Han-rim. Im Han-rim o cumprimentou calorosamente. Há quanto tempo, capitão Na Hwa-jin? Assim, a equipe que havia sumido durante a implantação estava escondida ali o tempo todo. Ao mesmo tempo, dentro da escola de meninas Soyoung, um grupo de meninas cercou um professor e tentou raspar sua cabeça. Enquanto o professor humilhado apenas implorava para que parassem, ao agarrar a mão de Han Yuri, ela imediatamente o ameaçou, dizendo que tocar casualmente no corpo de um aluno contava como punição corporal. No final, o cabelo do professor foi arruinado. Quando ele retornou ao escritório, os outros professores estavam furiosos, dizendo que os alunos da turma 4 do segundo ano eram completamente desesperadores. Mas o professor responsável por essa turma sabia muito bem que isso ainda era considerado leve. Se os alunos ainda estavam pregando peças em um professor, isso significava que eles ao menos ainda o viam como uma pessoa. Para os alunos da turma 4 do segundo ano, seu professor estava nada mais que um fantasma que não existia. Im Han-rim chegou à escola de meninas Soyoung primeiro. O chefe de assuntos estudantis a designou para observar o professor responsável da turma 4 do segundo ano. O professor Jung Sun-young deu a ela um aviso prévio: nunca faça nada que chame atenção. A sala de aula estava cheia de barulho. Jung Sun-young começou a apresentar Im Han-rim, a professora estagiária que tinha vindo para a escola, mas ninguém se importou. Im Han-rim imediatamente entendeu que isso era um jogo de desprezo silencioso. Eles não faziam absolutamente nada com o alvo e não o assediavam abertamente. Simplesmente tratavam a pessoa como se fosse ar e o ignoravam completamente. Um método de isolamento extremamente vicioso. A parte mais assustadora desse jogo era que, uma vez que alguém quebrasse a regra, a primeira pessoa a falar se tornaria o próximo alvo. Então, se alguém falasse com Im Han-rim nessa situação, essa pessoa teria que ser a mente por trás disso. Com certeza, Han Yuri de repente elogiou a cor do cabelo da professora estagiária e perguntou onde ela tinha feito isso. Im Han-rim disse que poderia lhe dar o cartão de visita do salão. Então, Hanuri perguntou: quantos anos você tem? Você tem namorado? E quanto você gastou em cirurgia plástica? Os alunos começaram a zombar dela. Tudo em você, do seu rosto ao seu corpo, parece falso. Que horrível! Monstro de cirurgia plástica! Entretanto, Im Han-rim apenas sorriu levemente. Se estavam falando de cirurgia, então sim, ela havia feito um procedimento. Uma redução de seios. Ela ama esportes e tê-los muito grandes era honestamente inconveniente. Nesse momento, o sinal tocou. Hanuri ficou animada, pensando que uma mulher interessante finalmente havia chegado. Educar a outra seria interessante.
Após sair da sala de aula, Jung Sun-young questionou In Han-rim, perguntando como ela poderia ignorar seu aviso daquele jeito. Mas In Han-rim estava confusa. Por que essa professora estava apenas tentando suportar tudo? In Han-rim respondeu: "Eu me formei em um colégio só de meninas também. Sei muito bem que alunos assim precisam ser disciplinados de forma adequada." Jung Sun-young retrucou: "Você não tem ideia de quão vingativos e astutos são os alunos desses dias." Justo então, um vaso de flores caiu de repente de cima. Felizmente, In Han-rim puxou Jung Sun-young para fora do caminho a tempo. Então, ela revelou discretamente que era uma instrutora do Bureau de Proteção dos Direitos dos Professores. Os alunos do andar de cima ainda estavam rindo e dizendo que o vento estava forte hoje. In Han-rim pediu a Jung Sun-young que lhe contasse por que aquela escola havia se tornado assim. O professor titular da turma 4 do segundo ano era um professor de história chamado Go Young-soo. Ele sempre dizia que não existia aluno realmente ruim e tratava todos com bondade e paciência. Mas a desgraça do professor Go começou quando ele se tornou o professor titular de Hanuri. Ele pegou Hanuri fumando um cigarro eletrônico. Ele apenas deu a ela um aviso gentil e Hanuri agiu como se estivesse refletindo sobre seu erro. Mas logo depois, o diretor recebeu uma ligação do diretor do Departamento de Educação. Alguém havia relatado que o professor Go se comportou de forma inadequada em relação a uma aluna na sala de aconselhamento. Mesmo que o professor Go insistisse que era inocente, a punição e os olhares de desprezo de todos ao seu redor o esmagaram profundamente. E no final, o professor Go faleceu de desespero. O relatório foi feito por uma das seguidoras de Hanuri, que afirmou falsamente que ouviu o professor Go assediando Hanuri do lado de fora da sala de aconselhamento. Mas Hanuri não se importou nem um pouco, dizendo: "Foi apenas uma brincadeira que fiz com o professor Go." Esse era o truque habitual delas. Mesmo quando algo se tornava um problema sério, elas simplesmente chamavam de brincadeira. Quando a polícia perguntou a Tanuri o que ela achava da morte do professor Go, ela respondeu casualmente: "Não é diferente de alguém morrer inesperadamente em um acidente de trânsito devido à sua posição no Ministério da Educação." Na Hwa-jin assistiu à gravação da investigação do caso do professor Go na delegacia. Quando Im Han-rim entrou novamente na sala de aula do colégio feminino, os alunos deram de repente uma calorosa recepção à nova professora trainee. Eles disseram que tudo que havia ocorrido antes não passava de uma brincadeira. "Vamos todos nos dar bem a partir de agora." In Han-rim se lembrou do que Jung Sun-young havia lhe contado. Mesmo se ela fosse do escritório de proteção aos direitos dos professores, nunca conseguiria educar essas meninas. O verdadeiro mentor, Han Yi-ri, nunca agiu diretamente. Os alunos pressionaram a professora para apressar-se e apagar as velas. No momento em que Im Han-rim abaixou a cabeça, o aluno que segurava o bolo o atirou com toda a força. No segundo seguinte, o creme se espalhou por todo lado, mas o bolo aterrissou diretamente na cabeça de Han Yi-ri. Im Han-rim se desculpou sinceramente, dizendo que foi apenas um reflexo e que ela o havia chutado acidentalmente naquela direção. Quando Han Yuri percebeu o que havia acontecido, ficou instantaneamente furiosa. Após ver Han Yuri sangrando, Im Han-rim fingiu estar extremamente preocupada. Han Yuri imediatamente exigiu que Im Han-rim assumisse a responsabilidade, gritando: "Vou te denunciar por usar violência contra um aluno." Antes que ela conseguisse terminar de falar, a cabeça de Han Yuri foi batida para baixo, com força. Im Han-rim disse que Han Yuri é quem precisava assumir a responsabilidade. Se ela só tivesse sido atingida por um bolo, por que estava sangrando? Estaria planejando usar aquele objeto para cortar o rosto da professora? Agora, Im Han-rim se apresentou novamente. Ela era uma instrutora de campo do Escritório de Proteção aos Direitos dos Professores. Já que você ama brincar com seu telefone, deve ter visto online como a professora Na Hwa-jin educa os alunos, certo? Mas o que devemos fazer agora? Eu não sou tão gentil quanto a professora Nawa. Após a escola, Im Han-rim encontrou Nawa-jin na academia. Depois de assistir às filmagens, Nawa-jin percebeu que a mentalidade da garota era ainda mais distorcida do que ele esperava. Elas também eram muito boas em tramóias. No caso da falsa acusação, Han Yuri havia apenas ordenado que uma de suas seguidoras fizesse o relatório, protegendo-se perfeitamente. Alguém que controla tudo por trás dos panos assim não seria fácil de pegar. Mas Im Han-rim pediu ao capitão Nawa-jin para deixar esse caso com ela, porque ela entendia que, não importava quão maliciosa fosse a outra parte, Nawa-jin nunca verdadeiramente conseguiria colocar as mãos nas garotas.
As alunas da escola estavam todas abaladas com o envolvimento do escritório, mas Han Yuri lhes disse para não se preocuparem, porque ela descobrira que o período de orientação do escritório não duraria mais de 2 semanas, na maioria das vezes. Im Han Rim corrigiu-a, dizendo que o período duraria até a escola voltar ao normal. A professora Na Hua-jin era tão capaz que só precisava de 2 semanas, mas como não sou tão capaz, posso ficar aqui até vocês se formarem. Han Yuri, cujo telefone havia sido confiscado, imediatamente se revoltou. Mas Im Han Rim tornou-se ainda mais rigorosa, dizendo que odiava meninas mal-educadas que não mostravam respeito pelos mais velhos. O mesmo valia para todos os outros. Todos os celulares tiveram que ser entregues, e durante o período de orientação do escritório, os alunos estavam proibidos de usá-los. Nos dias que se seguiram, sempre que um professor dava aula, Han Hee era sempre chamada para responder perguntas. Incapaz de suportar isso por mais tempo, ela gritou: "Por que você está me atacando?" In Han Rim lembrou-a de seguir a disciplina da sala de aula. "Agora, ajoelhe-se e levante as mãos." Han Yuri achou que essa professora era realmente infantil. "Você tem alguma evidência de que eu perturbei os professores? Punir um aluno baseado apenas em sentimentos é uma violação dos direitos humanos." Antes que ela pudesse terminar de falar, Im Han Rim, de repente, expulsou-a. Pegando todos de surpresa, Han Yuri caiu de joelhos no chão. Im Han Rim a elogiou, dizendo que perguntar sobre evidências era uma pergunta muito boa. "Então, você tem alguma evidência de que os professores a intimidaram? A pessoa que quebrou a disciplina e causou problemas, primeiro parece ser você, não é?" Agora, Im Han Rim estava adicionando uma nova regra. De agora em diante, se até uma pessoa tiver uma atitude negativa em relação aos estudos, todos os outros compartilharão a responsabilidade. Portanto, agora todos devem se ajoelhar e levantar as mãos. Quando a aula terminou, as meninas se reuniram no banheiro. Apenas um dia tinha se passado, mas elas já sentiam que estavam ficando loucas. "Como vamos sobreviver aos dias que vêm?" Han Yuri concordou completamente com isso. Então, de repente, levantou a mão. Ela deu vários tapas em sua seguidora, Sobail, dizendo que diria que isso foi feito por aquela mulher louca do Departamento de Proteção dos Direitos dos Professores. O rosto de Sobail estava inchado e seu nariz começou a sangrar. A seguir, ela só precisava usar o telefone público em frente à escola e relatar ao presidente do PTA. Depois de ouvir que sua filha tinha sido agredida por um professor, a mãe de Sobail imediatamente veio à sala de aula. Sem dizer outra palavra, ela deu um tapa forte em In Han Rim. Depois de bater nela, continuou a repreendê-la sem parar. Mas, no segundo seguinte, a mãe de Sobial também recebeu um tapa forte no rosto. O professor da sala apressadamente avisou In Han Rim que aquela mulher era a presidente do PTA da escola. Mas In Han Rim achou isso estranho. Ser presidente do PTA significa que você pode bater e insultar professores livremente? Se você tiver um problema, está convidada a ligar para o ministro da Educação. Então, ela se virou para Han Yuri e continuou: "Faça o que você quiser, pense o que você quiser, vá em frente e tente. Quanto mais você pressionar, mais você sofrerá no final." No 10º dia da supervisão de campo do departamento, Han Yuri parecia ter realmente se tornado obediente. Claro que ela não havia se rendido tão rapidamente. Desde que a presidente do PTA chegou, Han Yuri tentava organizar uma ação em grupo, mas In Han Rim nunca lhe dava uma chance. Sem telefones, as meninas só podiam passar bilhetes. Depois de ver um bilhete dizendo que elas deveriam organizar um boicote em toda a escola, Kim Han-ham imediatamente ordenou que todos os alunos do 2º ano se reunissem no campo. Todas estavam exaustas e miseráveis. Han Yuri estava praticamente ficando louca de raiva. Naquele momento, vozes do lado de fora começaram a reclamar sobre o Departamento de Proteção dos Direitos dos Professores. Os alunos responsabilizavam Han Yuri por ter trazido o departamento aqui. Agora, toda a escola não podia usar telefones e teve que sofrer punições. Assim, o ressentimento estava crescendo no coração de todos. Uma vez que o instrutor saísse, Han Yuri estaria perdida. A garota que um dia ocupou uma posição de rainha entre os alunos, agora havia caído para o fundo. Mas aquelas pessoas não tinham o direito de culpar Han Yuri, pois todas haviam participado do jogo do desprezo silencioso também. Na Hae-jin e Im Han Rim se encontraram novamente no ginásio, exatamente como Im Han Rim havia planejado. Han Yuri agora estava completamente isolada. Uma vez que sua aura colapsasse,
seria muito difícil reconstruí-la. Mesmo após o fim da orientação do Bureau, ela não conseguiria mais controlar os outros alunos dos bastidores como antes. In Han-him sentia que a missão estava quase acabando, mas, justo naquele momento, Na-hwa-jin de repente desferiu um golpe surpresa contra ela. Im Han-him ficou assustada. Na-hwa-jin a avisou. Nunca abaixe a guarda! Se Han Yuri pudesse se render tão facilmente, não. Haveria necessidade do Bureau ter interferido desde o início. A razão pela qual o Teacher Rights Protection Bureau existe é porque há monstros que vão além do senso comum. Naquela noite, quando a professora Jung Sun-young voltou para casa, encontrou Han Yuri parada lá. Han Yuri chorou. Eu não sei o que fazer. Todos estão me menosprezando agora. Estou sofrendo e realmente refletindo sobre mim mesma, mas não sei como me desculpar de uma forma que ganhe perdão. Jung Sun-young lembrou-se do que o professor Go uma vez lhe ensinou. Seu coração original como professora a levou a ajudar Han Yuri a se levantar e convidá-la a entrar para descansar. Mas, no momento em que Jung Sun-young pressionou o teclado de seu fechadura, o canto da boca de Han Yuri se curvou em um sorriso. No segundo seguinte, Jung Sun-young foi violentamente empurrada para o chão. 2 dos seguidores de Han Yuri também saíram das sombras. Han Yuri sabia que o site do Teacher Rights Protection Bureau tinha um botão de denúncia anônima. Em outras palavras, o Bureau só enviaria alguém se uma denúncia fosse feita. Assim, Han Yuri já sabia que a pessoa que os denunciou era Jung Sun-young. Apenas então, Jung Sun-young percebeu de repente que ela e o professor Go estavam ambos errados. Essas crianças não eram alunos que precisavam de disciplina. Eram monstros que não podiam ser disciplinados. Justo então, alguém bateu à porta. Im Han-him ordenou. Han Yuri, abra a porta agora mesmo. Se eu contar até 3 e essa porta não estiver aberta, você vai experimentar o momento mais arrependido da sua vida. Acontece que Im Han-him morava logo ao lado de Jung Sun-young. Sua desculpa era que aquele lugar era próximo da escola, então foi apenas uma grande coincidência que ela morasse ao lado da professora. Na realidade, Na-hwa-jin já esperava por isso. Quando as pessoas percebem que não podem lidar com a pessoa que odeiam, costumam descontar a raiva em outra pessoa. Ele acreditava que Im Han-him poderia bloquear os esquemas de Han Yuri, o que significava que Han Yuri, sem dúvida, direcionaria sua raiva para a pessoa que a denunciou. Assim, Im Han-him precisava descobrir quem seria mais provável de se tornar o alvo e então proteger essa pessoa de perto. Os 2 seguidores nunca esperaram que uma professora do Teacher Rights Protection Bureau estivesse ali. Jung Sun-young implorou. Han Yuri, abra a porta. Posso fingir que nada aconteceu e dizer ao instrutor que você só veio conversar. Mas para Han Yuri, essas palavras soaram como se Jung Sun-young estivesse indiretamente admitindo que ela foi a que a denunciou. Ela agarrou a faca da mão de seu seguidor exatamente quando Jung Sun-young estava prestes a ser atacada. Então, Byu interveio e a deteve a tempo. Eles haviam concordado claramente que estavam ali apenas para assustar Jung Sun-young e convencê-la a fazer o professor do Bureau ir embora, mas Han Yuri estava realmente séria durante a luta. Han Yuri cortou a mão de Sobial e o sangue espirrou instantaneamente. A outra estudante viu que a situação havia saído completamente de controle. Então, ela rapidamente abriu a porta. Já haviam se passado várias contagens de 3. Im Han-rim definitivamente não deixaria Han Yuri escapar. Ao perceber que as coisas tinham dado errado, Han Yuri virou-se e correu. Ela até pulou direto do prédio. Felizmente, era apenas o 2º andar e havia arbustos abaixo para amortecer sua queda. Im Han-rim imediatamente saltou atrás dela. Enquanto fugia, Honey Reese de repente avistou policiais à frente. Ela instantaneamente fingiu estar em apuros e gritou por ajuda. Ajudem! Aquela mulher maluca atrás de mim é uma assassina! Im Han-him foi imediatamente parada pela polícia. Enquanto os policiais a questionavam, Han Yuri virou-se e continuou correndo. Im Han-him não teve tempo para explicar. Ela cruzou os obstáculos a uma velocidade impressionante. Enquanto perseguia Han Yuri, ela gritou: "Eu sou da defesa dos direitos dos professores. Vou à delegacia amanhã para prestar esclarecimentos." Claro que os oficiais já tinham ouvido falar da defesa dos direitos dos professores, que estava nos noticiários recentemente. Enquanto isso,
Jong Sun-young já havia bandado o ferimento de Sobial. Ela percebeu que Sobial havia estudado na mesma escola que Han Yuri. Então perguntou: Han Yuri sempre foi assim desde jovem? Nesse momento, Han Yuri já havia escapado para o telhado. Kim Henry a alcançou e deu um chute, derrubando-a no chão. Assim como dissera antes, Han Yuri estava prestes a viver o momento mais arrependido de sua vida. Enquanto isso, Sobial contou a Jung Sun-young que quando Han Yuri era jovem, ela era alegre e bondosa. Muitas pessoas gostavam dela. Mas, após aquele incidente, tudo mudou. Han Yuri já havia elaborado um plano. Se eu fizer isso, a defesa dos direitos dos professores acaba. Então, Im Han-rim ficou realmente chocada porque Han Yuri realmente pulou direto do telhado após ouvir o que tinha acontecido com ela. Jung Sun-young também ficou aturdida. A razão pela qual Han Yuri odiava tanto os professores era por causa daquele bastardo, seu professor de homeroom na época, Jeon Sang-yeol. No telhado, Im Han-rim imediatamente acelerou e pulou atrás de Han Yuri. A situação era extremamente perigosa e Im Han-rim só conseguia se segurar em uma unidade de ar-condicionado externa para se estabilizar. Mas Han Yuri estava completamente insana e continuava lutando. Im Han-rim rapidamente perdeu a força para se manter segurando com uma mão. Han Yuri pousou sobre ela e a golpeou com força no chão. O impacto enorme fez Im Han-rim cuspir sangue, mas Han Yuri não mostrou gratidão alguma. Ela imediatamente socou Im Han-rim em resposta. Jung Sun-young e os outros ainda estavam à procura delas. Enquanto isso, Han Yuri continuava batendo em Im Han-rim. Ela até pegou uma pedra ao seu lado e tentou esmagá-la na cabeça de Im Han-rim. Jung Sun-young apressadamente a parou, cautelosamente mencionando que Han Yuri havia sido machucada por sua professora de turma. Mesmo assim, você não deveria fazer algo assim. Não faça algo que você não pode desfazer. Han Yuri deu um tapa no rosto de Jung Sun-young. Como a Sobial já havia lhe dito, você deveria saber que o tipo de pessoa que eu mais odeio é um hipócrita como você. No entanto, Im Han-rim, que finalmente havia se recuperado o suficiente para se mover, agarrou a mão de Han Yuri com firmeza. Agora é hora da sua punição. Han Yuri apressadamente pediu desculpas, chorando. É tudo minha culpa. Nunca mais jogarei o jogo do silêncio novamente. Por favor, me perdoe desta vez. Justo então, os dois policiais que estavam lá antes também chegaram. Han Yuri imediatamente se levantou e correu. Ela até continuou, falsamente clamando: ajudem! Aquela mulher louca está tentando me matar! Jung Sun-young havia desistido completamente dela. Após se identificar como a professora de Han Yuri, Jung Sun-young disse que tinha algo para contar à polícia e então revelou tudo, incluindo a invasão de Han Yuri, as ameaças contra uma professora e todas as coisas terríveis que ela havia feito na escola. A polícia também encontrou evidências no telefone de Han Yuri, provando que ela havia planejado a falsa acusação contra a professora Go. E Sobial foi investigada como cúmplice também. Após cometer múltiplos crimes, Han Yuri foi detida e mantida sob custódia enquanto aguardava a punição. Finalmente, Im Han-rim veio vê-la para contar o que ela mais queria saber. Houve 62 relatos enviados ao Escritório de Proteção dos Direitos do Professor sobre você. A maioria desses relatos veio de alunos que estavam zangados com a morte da professora Go. Assim, a professora Jung Sun-young na verdade nunca a denunciou. Han Yuri apenas zombou disso. Não vejo nada de bom em um hipócrita como Jung Sun-young. Então, Im Han-rim lhe contou uma última notícia. Eu ouvi que você foi seriamente machucada por Chun Seong-yul no passado. Por isso, eu posso entender por que você tomou o caminho errado, especialmente após passar por algo assim durante os anos em que sua personalidade ainda estava se formando. Mas não sinto pena da pessoa que você se tornou, porque nem todo mundo que passa por dor se torna um criminoso. No entanto, posso lhe prometer uma coisa. Aquele professor lixo, Chen Sang-yeol, definitivamente pagará o preço que merece. Só porque havia um pouco de poeira na fresta de uma janela, Jeon Sang-yeol enfiou suas mãos diretamente na boca do aluno de serviço. Então, ele o xingou, chamando-o de lixo. Ele também estava cobrando secretamente dos alunos enormes quantias de dinheiro por aulas particulares. E mesmo quando enfrentou um instrutor de orientação infrator do Escritório de Proteção dos Direitos do Professor, ele afirmou abertamente que alunos lixo como aquele só podem acordar depois de serem espancados. Quando Chan Sang-yeol entrou na sala de aula, viu o delinquente Kim Gwan-sik espancando o melhor aluno,
Cho Hyun-wong. Mas, sem sequer perguntar o que aconteceu, ele disse a Choi Hyun-wong para se ajoelhar e se desculpar. Embora Choi Hyun-wong tenha explicado que Kim Gwan-sik havia insultado seu avô primeiro, Chung Sang-yeol o ignorou completamente. Ele até continuou zombando dele. Pessoas que pegam lixo só podem dar à luz lixo. Depois de ouvir sua família sendo insultada assim, Choi Hyun-wong finalmente não conseguiu mais aguentar. Ele não conseguia entender por que Chan Sang-yeol continuava o atacando, mas Chan San-yeol, um aluno, segurou a roupa de um professor com tanto desrespeito. Este é um exemplo perfeito do colapso da autoridade do professor. Não concorda, instrutor Na-hwa-jin? Os outros alunos ficaram todos chocados ao ouvir que o escritório de proteção dos direitos dos professores estava aqui. Sabiam que Choi Hyun-wong estava terminado, agora que havia sido pego em flagrante. Uma vez que o escritório se fixava em alguém, essa pessoa seria enviada à prisão ou expulsa. Mas Na-hwa-jin sussurrou de repente: "Aperte seu punho." Então, ele agarrou a mão de Choi Hyun-wong e desferiu um soco diretamente no rosto de Chung Sang-yeol. Chung Sang-yeol não conseguia entender por que isso estava acontecendo. Na verdade, Na-hwa-jin concordava fortemente com algo que ele havia dito. Lixo realmente precisa de uma surra, antes de acordar. Na-hwa-jin já havia investigado o passado de Han Yuri. Até o segundo ano, ela ainda havia sido uma excelente aluna, um pouco introvertida. Após o divórcio de seus pais, ela havia começado a viver com o pai, mas como ele trabalhava com vendas e tinha que viajar por longos períodos, não conseguia cuidar dela adequadamente. Naquele momento, Na-hwa-jin percebeu que Han Yuri e Choi Hyun-wong eram muito semelhantes. Choi Hyun-wong também era um ótimo aluno, mas ambos os seus pais haviam falecido. Agora, ele vivia com seu avô, que colecionava sucata para ganhar a vida. Im Han-him não conseguia entender o que havia de errado com Chung Sang-yeol, ou porque ele, especificamente, almejava crianças boas de famílias destruídas. Então, não longe dali, um professor pegou um aluno fugindo da aula. Embora o aluno admitisse seu erro e explicasse que só queria comprar algo para comer nas proximidades, o professor não ouviu nada. Com a chegada do escritório de proteção dos direitos dos professores, a punição corporal foi permitida e alguns professores começaram a agir sem restrições. Vendo isso, Im Han-him percebeu que Chung Sang-yeol não era o único problema naquela escola. Antes de pegar Chung Sang-yeol, Na-hwa-jin precisava mudar a mentalidade podre desses professores. Chung Sang-yeol não entendia por que o escritório o estava mirando especificamente, quando claramente havia muito lixo por ali. Por exemplo, o professor que agrediu um aluno por raiva apenas porque o aluno não conseguiu resolver um problema. Na realidade, ela estava apenas brava porque suas ações na bolsa haviam caído naquela manhã e descontou tudo em um aluno. Na-hwa-jin viu tudo isso e a lista de professores não qualificados continuava aumentando. Havia também o professor de educação física que questionou uma aluna com cabelo tingido, perguntando se ela estava tentando seduzir homens. Na-hwa-jin não deixaria nenhum deles escapar. Após a aula, os professores estavam planejando sair para jantar juntos, por mais um aviso do escritório de proteção dos direitos dos professores de repente ecoou pela transmissão. Na-hwa-jin pediu a cada professor cujo nome foi chamado que se reunisse no ginásio. Após observá-los nos últimos 2 dias, Na-hwa-jin encontrou problemas sérios em seus métodos de ensino. Então, durante o período de orientação, decidiu revogar a autoridade deles como professores e fazê-los experimentar o que os alunos realmente sentiam vivendo como alunos. Kang Hyun-suk estourou de raiva. Isso está indo longe demais. O Bureau de Proteção dos Direitos dos Professores deve proteger a autoridade dos professores. Então, como pode nos privar dessa autoridade? Na-hwa-jin respondeu friamente. Os direitos dos professores não se referem apenas aos direitos educacionais dos professores e pais. Eles também incluem o direito dos alunos de aprender. Professores ignorantes que violam o direito dos alunos de aprender sem nenhuma razão também estão violando os direitos dos professores. Se alguém está insatisfeito com isso e não quer usar o uniforme escolar, então amanhã de manhã você receberá uma notificação disciplinar pessoalmente assinada pelo ministro da Educação. Não muito depois, o rosto de Chung Sang-yeol ficou vermelho de humilhação. Ele voltou para a sala de aula como um aluno transferido. Todos os alunos baixaram a cabeça com medo de soltar risadas. Claro que algo tão bizarro era impossível de não zombar. Choi Hyun-woo o lembrou. Aluno Chung San-yeol, o professor disse que você também deve fazer o dever de limpeza. Então, vamos limpar as janelas juntos.
Sun-Yul, mesmo durante o intervalo, Choi Hyun-un ainda estava seriamente decorando o vocabulário. Chung Sang-yul sentou-se atrás dele, olhando para ele com um ressentimento no rosto. Na Hwa-jin riu e o provocou. Seu olhar é quase tão forte quanto um laser. Ele realmente não conseguia entender por que Chae Hyun-won, que era altamente elogiado por todos os outros professores, era tão odiado apenas pelo seu professor titular, Chon Seong-yeol. Chon Seong-yeol respondeu calmamente. Nunca tratei nenhum aluno de maneira diferente. Assistindo-o se afastar, Na Hwa-jin ficou pensativo. Não muito depois, vários delinquentes estavam fumando em um canto. Chon Sang-yul apareceu de repente e chamou Kim Guan-sik. Ele pediu aos outros que se afastassem por um momento, e então pediu um cigarro a Kim Guan-sik. Chon Sang-yul questionou Kim Guan-sik. Como você não consegue lidar com algo tão simples? Eu deixei. Claro que você deve quebrar Choi Hyun-woo mentalmente antes das provas do meio de semestre. Kim Guan-sik respondeu. Mas Chae Hyun-won é mais resistente do que eu esperava. E além disso, o Bureau de Proteção dos Direitos dos Professores já entrou na história. Chen Sun-yeol lembrou-lhe que ele sempre poderia agir depois da escola, mas Kim Guan-sik não queria mais fazer isso. Vendo que Chen Sun-yeol lhe deu uma razão que não podia recusar, do telhado, Na Hwa-jin viu tudo. Naquela noite, o avô de Chua Hyun-moon percebeu subitamente que havia muitas latas extras em seu carrinho. Esse ganho inesperado o fez suspirar. As pessoas realmente precisam viver o suficiente para encontrar coisas boas. Como ele estava tão sortudo hoje, decidiu comprar um pouco de carne de pernil e fazer um ensopado de carne para Xian Wang. No entanto, 3 figuras sombrias estavam secretamente observando seu avô. A mãe que pagou a Chung Sun-yeol uma quantia enorme por aula particular estava preocupada. Ela soube que o Bureau havia se envolvido e temia que sua filha pudesse ser afetada. Chan Sun-yeol disse, já organizei tudo para sua filha. Choi Han-won definitivamente vai tropeçar durante as provas do meio de semestre, e até agora ele provavelmente não consegue se concentrar nos estudos. De repente, 3 pessoas saíram correndo e começaram a destruir o carrinho do avô. E quando o velho tentou impedi-los, um deles o esbofeteou com força no rosto. Justo quando eles estavam prestes a continuar o ataque, um jovem que passava por ali interveio e os parou. Um pouco depois, quando Choi Hyun-wong voltou para casa, viu seu avô puxando o carrinho. Ele estava prestes a ajudar seu avô a puxá-lo, mas então notou que o rosto do avô estava machucado. Seu avô disse a Hyun-won, não fique tão agitado. Coisas assim acontecem às vezes. Hoje eu já tive sorte porque um jovem que passava por aqui bateu nesses caras. Seu avô sorriu e acrescentou, na vida, coisas ruins estão destinadas a acontecer, mas coisas boas também virão. Na Hwa-jin queria saber que benefício Chung Sang-yeol teria dado a Kim Guan-sik para fazê-lo cometer algo tão vil. Ao mesmo tempo, dentro de um café, Chung Sang-yeol tirou um pendrive. O pai do aluno não sabia o que era, mas Na Hwa-jin podia adivinhar facilmente. Continha as questões do exame do meio de semestre. Ele finalmente entendeu o verdadeiro problema. Chung Sang-yul deliberadamente fazia com que os melhores alunos falhassem, visando crianças de famílias desestruturadas que não teriam como argumentar com a escola, mesmo se notassem que algo estava errado. Tudo isso era para o ranking do registro escolar. Agora que ele tinha os fatos e as evidências, era hora de oficialmente começar a educação holística. Como ele se atreveu a vazar as questões do exame que determinam o ranking do registro escolar? Im Han-rim entendeu que, se entregassem isso à polícia, Chung Sang-yeol estaria acabado imediatamente. Mas Na Hwa-jin sabia que, se fizessem isso, Chung Sang-yeol seria apenas punido por vazar questões do exame. Ele precisava educar adequadamente Chung Sang-yeol e fazer aquele lixo entender exatamente o que havia feito. Im Han-rim podia perceber que Na Hwa-jin estava verdadeiramente irritado. Seria porque aquele homem tinha atacado a família de alguém? Os professores que foram despojados de sua autoridade olharam com incredulidade para o que estavam segurando. Era um exame do meio de semestre feito especificamente para eles. Na Hwa-jin anunciou, o exame do meio de semestre começa agora. O período de exame terá duração desde este momento até às 9 da manhã de uma semana a partir de agora. Qualquer aluno reprovado cuja nota total não alcançar 60 será expulso imediatamente, o que, para vocês, é basicamente o mesmo que ser demitido. A chave para este exame é a pergunta final, pedir perdão aos alunos que você feriu. Se você não conseguir resolver essa pergunta, tudo o mais é irrelevante. O professor de educação física que uma vez havia humilhado livremente uma aluna foi pago na mesma moeda pela vítima. Chung Sang-yeol
amaldiçoou em seu coração. Que tipo de brincadeira ridícula é essa me pedindo para abaixar a cabeça para lixo, como Choi Han-won? Mas o que realmente o surpreendeu foi outro nome na lista. Chun Sang-yeol não podia entender por que o nome de Kim Gwon-sik estava no formulário. Se esse fosse o caso, então isso seria fácil. Ele ordenou arrogante. Acelere e assine. Isso? Depois perguntou. O avô de Choi Hyun-woo foi cuidado? No segundo seguinte, Chun Sang-yeol foi socado com força no rosto. Kim Gwon-sik gritou para ele. Seu desgraçado! Como professor, você realmente ordenou que um aluno fizesse algo assim? Olhando para o chamado formulário de perdão, Kim Gwon-sik queimou um buraco através dele e devolveu para aquele lixo. Agora havia apenas uma pessoa. Na Hwa-jin disse calmamente, o perdão pode ser apenas uma palavra, mas carrega muito peso, não é? Os professores, privados de sua autoridade, estavam limpando o campus conforme instruído. Chun Seong-yeol não conseguia entender por que a atitude de Kim Gwon-sik havia mudado tanto. Alguém havia descoberto o que aconteceu ontem? Mesmo que tivessem descoberto, não importava. As questões do exame que Chun Seong-yeol havia dado a Kim Won-sik eram, na verdade, do ano passado. Os professores, finalmente despojados de sua autoridade, terminaram de limpar. Mas os alunos, que já estavam insatisfeitos com eles há muito tempo, não deixariam essa oportunidade passar. Os alunos desejavam que aqueles professores inúteis fossem todos expulsos. Vendo isso, os professores que haviam perdido sua autoridade ficaram completamente atordoados. Logo, um deles pediu demissão voluntariamente. Após o que aconteceu ontem, ela percebeu que os alunos não queriam realmente que ela ficasse ali. Isso também significava que ela havia causado a eles uma grande dor no passado. Um professor que não é respeitado pelos alunos não tem o direito de estar à frente de uma sala de aula. Ela agradeceu sinceramente ao instrutor Na Hwa-jin por ajudá-la a entender algo tão importante. No entanto, Na Hwa-jin deteve a professora Kang Hun-suk justo quando ela estava prestes a sair. Na verdade, o aluno pelo qual ela era responsável já havia assinado. Afinal, fazer um professor perder o emprego era um pouco duro demais. Assim, os alunos acabaram permitindo que ela ficasse. Kang Hun-suk, que agora tinha 62 pontos, podia tirar o uniforme e voltar ao pódio. Os alunos desta escola realmente sabiam onde traçar a linha. Na Hwa-jin disse aos outros professores que haviam perdido sua autoridade, que se pedissem desculpas sinceramente, seriam perdoados. Sem outra escolha, Chen Saniel teve que pedir perdão a Choi Hyun-wong. Ele não apenas se ajoelhou e pediu desculpas, mas também disse, se você quiser que eu me demita, eu posso fazê-lo imediatamente. Mas, no fundo, pensava que o garoto não chegaria tão longe. Choi Hyun-wong respondeu calmamente. Eu estava errado também. Eu não deveria ter segurado sua gola só porque não consegui controlar minha raiva. Se você quer se demitir, então se demita. Eu percebi que me importar com alguém como você é uma perda de tempo e nunca deixarei lixo como você afetar minha vida. Mesmo depois de ouvir isso tão claramente, Chun Seong-yeol continuava trazendo lanches e tentando conquistar Choi Hyun-wong. Mas Choi Hyun-wong simplesmente colocou os fones de ouvido e ignorou cada palavra que Chun Seong-yeol dizia. Chun Seong-yeol estava completamente enfurecido. O lixo, aos seus olhos, estava agindo de forma superior na sua frente. Isso era algo que ele nunca poderia tolerar. Na Hwa-jin lembrou-o de que desperdiçar comida não era um bom hábito. No momento, os únicos que ainda não haviam passado na prova do meio do semestre eram o professor de educação física e Chun Seong-yeol, e amanhã era o prazo. Depois de voltar ao seu dormitório, Chun Seong-yeol começou a pensar em uma solução. Mas então sua filha o chamou de repente. Ela disse, estou indo acampar com meus amigos na próxima semana, e minha mãe disse que preciso de dinheiro, cerca de $2.000. Chun Seong-yeol praguejou em seu coração. Aquela maldita mulher usando a criança para me pedir dinheiro. Mesmo assim, ele ainda transferiu o dinheiro. Chun Sang-yeol absolutamente não podia perder este emprego. Então, quando Choi Hyun-ung estava voltando para casa depois da escola, Chun Sang-yeol, que o aguardava, lhe fez uma proposta. Dentro deste pendrive estão todas as questões para o próximo exame do meio de ano. A partir de agora, posso cuidar do seu registro escolar, classificação e tudo mais para você. Você é um garoto inteligente, então sabe qual é a melhor escolha. Certamente, Choi Hyun. Wong pegou o pendrive e o jogou de volta em seu rosto. Choi Hyun-wong disse friamente,
Hoje aprendi uma coisa com você, professor, e isso é nunca viver como você. Furioso e humilhado, Chung Sang-yul de repente imobilizou Choi Hyun-wong no chão, por trás. Ele não queria mais segurar a raiva, então agarrou com força a mão de Choi Hyun-wong e pressionou sua impressão digital no local de assinatura. Ele não conseguia entender. Por que ele me odeia tanto? Comparado ao que aconteceu com aquele aluno 2 anos atrás, isso é nada. Jong Sang-yeol gritou: "Vá em frente e me denuncie para o Escritório de Proteção dos Direitos dos Professores. No pior dos casos, serei apenas demitido. Mas se você tornar impossível para eu cuidar da minha família, farei seu avô sentir a mesma dor." Na Hwa-jin, de pé nas proximidades, interrompeu friamente: "Não é assim que você resolve o problema. Quem se atrever a trapacear recebe 0. Na Hwa-jin lidaria pessoalmente com esse verme." Ele disse a Choi Hyun-woo para chegar em casa e estudar. Vendo que as coisas deram errado, Chen Sang-yul começou a implorar por misericórdia. Ele chorou: "Eu só fiz isso porque estava com medo de perder meu emprego. Por favor, não me deixe ser demitido. Tenho uma filha para cuidar e uma família para sustentar." Na Hwa-jin achou estranho. Seja seu emprego ou sua família, isso não é da sua conta. Se você quer que alguém te perdoe, deve primeiro admitir seu erro. As dificuldades do agressor não têm nada a ver com a vítima. Tudo que Chung Seong-yeol disse era puramente para si mesmo. Ainda assim, Na Hwa-jin suspirou. Fazer alguém que sustenta uma família perder o emprego. Talvez eu deva te dar mais uma chance. Ouvindo isso, Chong Sang-yeol rapidamente pleiteou: "Se você me der mais uma chance, eu farei o meu melhor." Nesse caso, Na Hwa-jin decidiu deixá-lo tentar. E esse aluno, graças à excelente educação de Chong Sang-yeol, não só desenvolveu uma personalidade podre, como também se tornou um criminoso. Han Yi-ri havia sofrido terrivelmente 2 anos atrás e agora finalmente encontrou o verdadeiro culpado novamente. Chen Sang-yong, sentindo-se culpado, imediatamente tentou cumprimentá-la de forma bajuladora, mas seu destino não mudou. Seus gritos miseráveis soaram especialmente altos na escuridão. Na Hwa-jin simplesmente observou quietamente do lado. Jong Sang-yul ainda tentava obter o perdão de Han Yuri, mas isso só deixava Han Yuri ainda mais irritada. Todas as coisas horríveis que Jong Sang-yul havia feito eram coisas que Han Yuri nunca esqueceria pelo resto de sua vida. Essa perseguição deliberada a atormentou profundamente. Há 2 anos, Jong Sam-yul também havia ordenado que outros delinquentes fizessem muitas coisas cruéis a Han Yuri. Ter seu cabelo cortado e arruinado tinha se tornado parte de sua vida diária. Jong Sang-yeol constantemente a provocava, e gradualmente suas notas foram caindo. Naquela época, ela não tinha ideia do motivo pelo qual seu professor estava a intimidando, até que recebeu a notícia de que sua escola dos sonhos de idiomas a havia rejeitado. Naquele dia, as outras meninas que trabalhavam meio período com ela tentaram confortá-la, mas enquanto Han Yuri atendia os clientes, ela acidentalmente viu Chong Sang-yul recebendo pagamento por ajudar certos alunos. Aqueles 2 alunos, claramente, tinham classificações de desempenho escolar inferiores às de Han Yuri antes. Apenas então, ela finalmente entendeu tudo. Ela tinha sido sacrificada para aumentar as classificações daqueles 2 alunos. A partir daquele momento, Han Yuri decidiu que nunca mais deixaria um professor controlar sua vida novamente. Agora, ela iria fazer Chen Sang-yul pagar. Justo quando a pedra na mão de Han Yuri estava prestes a descer, uma voz perguntou: "Você quer ir para a prisão? Você realmente vai jogar sua vida fora por um pedaço de lixo? Então, vá em frente e quebre-o. Mas você só terá a si mesma para culpar." Chung Sang-yul aproveitou a oportunidade para correr, mas tropeçou e caiu do prédio. Na Hwa-jin disse a Han Yuri: "Pense cuidadosamente se vale a pena arruinar sua vida por lixo." "Como ele?" Han Yuri desabou e gritou: "Minha vida já está arruinada, eu já tenho um registro criminal." Mas Na Hwa-jin disse a ela: "Ter um registro não é o que importa. O que importa é que você ainda tem uma dívida em seu coração que precisa ser paga. O professor Go morreu por sua causa, então você deve saber muito bem como é ser falsamente acusado. Mas você pode nunca imaginar a injustiça que o professor Go sofreu e a dor que sua família sente é centenas, até milhares de vezes maior do que a dor que você sentiu. Alguém que consegue se manter calmo depois de causar a morte de outra pessoa não é diferente do lixo que está ali. Se ainda quiser recomeçar, vá pedir perdão à família do professor Go." No dia seguinte, Chong Sang-yul foi preso pela polícia por múltiplas acusações, e Han Yuri finalmente percebeu seus erros. Quase todos os dias ela escreveu cartas de arrependimento para a família do professor Go. Im Han-rim não pôde deixar de elogiá-lo. "Capitão Na Hwa-jin, você é realmente incrível."
Nunca imaginei que Han Yuri realmente perceberia o que havia feito de errado. Isso tudo foi graças ao exemplo negativo perfeito. No fim das contas, Chun Sang-yu finalmente deu uma lição real. Durante 3 meses, Han Yuri continuou escrevendo cartas para a família do professor Go. Hoje, ela finalmente recebeu uma resposta. A esposa do professor Go nunca havia lido as cartas de Han Yuri antes. Foi só ontem que ela finalmente as leu uma a uma. Ela escreveu que, mesmo agora, ainda não conseguia perdoar Han Yuri. Mas espero que você pare de andar pelo caminho errado. Volte para o caminho certo e viva corretamente. Essa será a verdadeira forma de se redimir pelo que fez ao professor Gon.